resenheira, não fica de bobeira. É aqui que rola um bate-papo, é conteúdo de primeira. Vem pra resenheira, que a rua é a fronteira. É tipo os jogos do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. Começando o Resenheira aqui pelo nosso canal do YouTube. Vai curtindo, vai se inscrevendo também. Obrigado a todos que estão chegando, comentando nossos vídeos. E hoje o Clodoaldo tá, né, mano? O pessoal que pergunta, e aí, Clodoaldo, você vai começar a vir, mano? Porque você tá faltando demais, mano. Não, faltei 2 vezes. Você vai bombar por falta, velho. Não, cara, tá louco. Não dá. O salário tá baixo, tá pequeno o salário. Tem que aumentar claro. a paga. Você tá recebendo? Não, porque então, eu não por isso tô. não me tem essa Eu não sei de problema. onde você tá tirando dinheiro, velho. Mas, mano, é muito bom ter você aqui sempre Valeu. com a gente. Vem sempre, porque você faz parte dessa história, desse começo, e eu quero você sempre aqui com a gente. Hoje nós temos 2 convidados aqui, e são 2 convidados que a galera pediu. E eu nem comentei com eles. São 2 convidados que, quando a galera assistiu o Ricardo Salada, né, perguntaram pra mim assim, pô, tem 2 peritos, e aí eles descreveram, né, as pessoas e tal. Eu fui atrás e descobri essas 2 pessoas sensacionais que estão hoje aqui no Resenheira. E vai ser um prazerzaço conversar com os peritos do DHPP Thelma e o nosso grande amigo Rafael. Rafael que, porra, foi sensacional. Foi quase um mês tentando agendar e conseguimos finalmente. Escalas minhas, de vocês, do Clodoaldo. Sejam muito bem-vindos. Já fala, Thelma. Eu já sei o que você vai falar. Pode falar. Fala, Thelma. Eu não sou perita, eu sou fotógrafa técnico-pericial. Trabalho diretamente com os peritos. Tá vendo? Isso é Vai. falta de briefing. Toma. Mas E fotógrafa... o Rafa já sabia que eu já Eu já estava sabia que ia falar isso. Quando você falou peritos, eu falei... E é uma coisa assim que, só pra deixar claro pra galera, é uma coisa que a Thelma, assim... Ela tem condições, até vamos dizer assim, né? Que eu já brinquei com ela. Pô, presta também pra perito e tal. Ela falou, não, eu tenho orgulho de ser fotógrafo. E não vamos falar assim, não, que perito. É só o salário que é melhor, porque o trabalho aqui é o mesmo. É o mesmo. Na parte ali é... E até administrativamente, né? Nessa onda de podcast, de entrevista, de aplausos, de pedrada, de dor de cotovelo. Vamos falar, olha lá, tá vendo? Ela tá se intitulando como perita. Não, então, galera, o erro foi meu. Não foi dela, foi... Porque a gente bate um papo fora do ar aqui e faltou eu perguntar. Mas a postura é de delegada, né? E aí eu quase apresento como doutora, porque... Doutor Arthur, a postura de delegada geral. Doutor Arthur, segura. A postura é de delegada. Ah, mas a vida policial que me fez assim. Eu não era assim. Eu era idiota. A vida policial deixa a gente mais duro? Muito. Por quê, Thelma? Porque eu acho que é um ambiente muito hostil, né? Então, desde o crime em si, até a postura que você tem que ter para o criminoso não te ler também, e não vê em você uma brecha para ele mentir, ou uma brecha para ele falar, olha, aquela pessoa está com dó de mim. E entre os colegas também, né? Porque quando você entra na polícia, você passa lá nos departamentos competentes que vão te dar uma funcional, vão te dar uma arma e vão te dar um saquinho desse tamanho, assim, ó, que vale para a vida funcional inteira, que é um saquinho de mimimi. Esse saquinho até hoje é distribuído. Então tem muito mimimi. Você não é capaz, ou você não tem culhão para falar o que eu falo, e aí você me apedreja. Você tem tanta capacidade para fazer o que eu faço, mas você não faz porque é cômodo para você, ou você vai ter mais trabalho, e aí você também critica, entendeu? Então, isso faz você, vai ficando mais cascudo a cada dia. Vai ficando mais cascudo, uma facada, uma pedrada, um empurrão. Passado 20 e poucos anos, daí você se sente já confortável para rebater determinadas coisas, né? Com quase 30, então? Quase 30? Eu tô com 29. 29? Bacana. Resenheira gosta de contar história, eu sempre costumo dizer isso daqui, né? Então a gente começa contando a história de vocês. Como vocês entraram na polícia? Qual foi o caminho para vocês entrarem na Polícia Civil? Vai lá, Rafa. Vou que o meu é mais... mas, cara, eu sempre assim, quis ser policial. Assim,
antes da perícia, tudo e tal. E aí uma vez eu tava num barzinho e um amigo meu falou assim, pô, tá vindo 2 amigas minhas aí e tal, as 2 são delegadas federais. Eu falei, caraca, 2 delegadas vão sentar na nossa mesa. Sabe quando você fica assim? Aí ele pegou e falou assim, cara, 2 amigas, gente boa, tal. Aí elas chegaram, aí eu conversando com eu falei, pô, sempre quis ser policial, né? Mas nunca fui atrás de prestar um concurso e tal. Ela falou, mas você é formado em quê, né? Eu falei, eu já tinha me formado, né? Na primeira, eu falei assim, sou formado em biologia. Ela falou, vai ser perito, né? Aí foi onde eu fui correr atrás, eu fui fazer pós, comecei a estudar realmente para concurso. Falei, pô, é isso que eu quero, né? Fez pós no quê? Eu fiz Biociências Forenses em Brasília. Aí, enfim, quando eu, vamos dizer assim, uni a carreira policial. E aí, sempre falava, perito, a arma do perito é a caneta, né? Que tem essas coisas que eles satirizam assim, né? De falar que não é policial, enfim, né? Eu tava numa das minhas aulas, eu tava tendo aula com um perito, e ele falou que quando ele foi pegar, que a Thelma falou aqui, ele não falou do saquinho de mimimi. Ele falou que deram a arma, a funcional dele e o distintivo. Acho que ele ganhou, não lembro. Eram as 3 coisas. Ele pegou, catou assim o distintivo e a funcional e falou, isso daqui, né, que era a arma, nem precisa que eu não vou usar. Aí o cara que tava entregando, assim, devia ser algum antigão lá, né, pegou e puxou tudo assim e falou, se você não quer isso daqui não te faz. E aí é uma coisa que eu sempre cito assim, se eu fosse para eu ser um cientista, que eu sou um cientista, eu seria um cientista policial, mas eu sou um policial técnico cientista. Falei assim, então, antes de tudo, eu sou policial. Então, essa era a minha carreira da polícia. A primeira função, né? É carreira da Polícia Civil. Que eu acho assim, todas as carreiras da polícia ali, todos são policiais, todos têm a responsabilidade de um policial, certo? E aí foi isso. Eu prestei em 2012... Não consegui, fiquei ali por aquela... Não na nota de corte, mas fiquei por uma questão num bloco e tal. Na sequência, eu fiz de novo, né, o concurso, abriu outro. Aí eu passei, fiquei esperando tudo. Aí foi um concurso que tinha muitas vagas, então as chamadas foram... Assim, e aí, como foram muitas chamadas, demorou bastante para chamar, a galera foi criando grupos, né? Tipo, na época eram comunidades no Orkut? Não era nem no Orkut, era no Face mesmo. Era páginas no Face, assim, pra discutir essas coisas mesmo, né? E aí a galera falou assim, pô, porque eu quero ir pra Araraquara, eu quero ir pra não sei o que. E você, Rafa? Eu falo assim, eu quero ser perito do DHPP. Aí eles falaram assim, mas, cara, eu quero ser perito do DHPP. Mas lá só gosta do regaço. Lá só vê morto. Eu falei assim, cara, mas é isso que eu quero, né? Aí foi... Quando eu fui para Cadepol, tudo, continuei a mesma. Todos os professores lá, já sabiam que falavam assim, lá, o menino que quer ser do DHPP. E nisso chegou no ouvido deles também, que já tava lá, do André. Aí teve uma festa, o André pegou e falou assim, você quer ser mesmo, né? Eu falei assim, perito com a gente aqui, não era nem o André, nem era chefe ainda, né? Aí eu falei, pô, quero pra caramba. Ele falou, então, fala com o nosso chefe, quando você quiser, quando você sair da Cadepol, você vem acompanhar um plantão. Eu falei, fechou. No dia que eu saí da Cadepol, eu liguei pra ele, né? Aí ele pegou... Eu tava lá no prédio, né, da polícia. Aí ele falou assim, você tá onde? Eu falei assim, tô aqui no prédio, né? Ele falou assim, então vem aqui, né? Na época o Jacrim era lá embaixo. Eu desce aqui, né? Eu desci, ele falou, pô, toma aí, veste o colete, entra aí na viatura. Eu falei, mas cara, eu tô acabando de sair. Ele falou assim, cara, você é polícia, você tá formado já, você já tá com a sua arma e com a sua funcional, bora. Aí a gente foi, não era um local assim, vamos dizer, dos mais complexos, que era... Foi acho que um dos primeiros corpos lá do cemitério, que era uma alçada, né? Aí era o Edu, perito do caso, e o André tava respondendo como chefe, ele não era chefe. Aí a gente entrou tudo, a gente foi trocando ideia e aí foi. E aí eu fui lutando por uma oportunidade, porque eu saí da Cadepol, fui pra Mogi, eu trabalhei na região de Mogi. E aí quando eu tive a oportunidade, eu permutei pra Zona Norte, que eu falo que foi o tempo de pedágio que eu tive que pagar a Mogi ali a Zona Norte. E aí, quando teve a oportunidade... E ele fazia plantão na Zona Norte, e nos dias de folga ele ia no DH para ir aprendendo o trampo. Cara, isso... A força de vontade. Força de vontade. Sabia o que queria. Sem dúvida. É assim, legal, né? Muito legal. Ele não é tão legal, mas é uma atitude legal. E o André, tipo assim, eu tô falando do André, o André é nosso chefe, tá? O doutor André. E ele sempre me dando apoio e tal, né?
E aí, na sequência, um dos diretores lá me ligou um dia e falou assim, você tá afim de ir pro DH? Que eu vou precisar mandar alguém pro DH e você já tá lá, já tava emprestado, né? Aí eu falei assim, lógico, né? Eu já tô aqui, né? Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou te mandar, mas você não vai falar pra ninguém. Você não vai falar nem pro André. Eu falei, beleza, só que o André já sabia. E ele não me falou também, né? Aí no dia que cantou, né, a publicação lá, eu cheguei, André, eu não podia te falar. Ele falou, cala a boca, eu já sabia também. Que legal. Mas aí Bacana. foi, aí fui. Aí não primeiro local, mas assim, primeiro plantão na escala. Aí o André falou, Thelma, você vai com ele. O Aí, primeiro plantão foi com a... na Não, verdade, mas é assim, natural isso. o primeiro plantão, já, vamos dizer assim, já transferido, que eu tinha feito já, eu já estava emprestado, só que eu não pegava muito local. Quando eu virei a escala, a gente estava entrando à noite, né? Não, eu tinha puxado de dia. Tinha puxado de dia. À noite, não era? Acho que você estava entrando à noite, eu tinha puxado... Não, os dois estavam entrando à noite. Aí eu já cheguei, quando eu cheguei, tudo ela falou, ó, tem um luminol pra gente fazer no veículo. Aí a gente já foi fazer o luminol, e aí eu fazendo luminol, e tipo assim, eu nunca tinha feito um luminol mesmo. Ela que, por isso que eu falo assim, é perito. Sim. Mas ela que me auxiliou, ela que falou, ó, eu já vi assim, vem pra cá. Tal. E foi ali, fomos fazendo Sensacional. tudo. E aí na sequência... Deu o primeiro local, uma resistência, né? Que é morte decorrente de oposição à intervenção policial. Uhum. Na sequência deu um homicídio e na sequência outra Tem resistência. aquele lá do Parque do Carmo. Tudo no seu Isso, plantão. tudo no meu Numa plantão. noite, numa noite. Numa noite. Tranquilinho. Na sequência. Aí era 6... E ele vibrando, né? Não, agora Aí vai ele a parte vibrando. legal. Não, eu vou ouve. deixar ela falar, eu vou chegar nessa parte. Aí eu vibrando lá assim, né? Vibrando, né? Caramba, e assim na viatura, né? Aí até a gente voltou, ela falou assim, ó, dirige aí porque eu tô cansado, né? Falei, não, beleza, eu vim dirigindo, eu tava assim, né? E eu olhava pra ela assim, ó, tipo de sono já, né, coitado. Aí eu falei assim, meu... Que é 24 horas. Sim. Ela tava, acho que 24 horas. Isso eu que não mesmo. tava, ela tava. E aí ela tava assim, já puxando, né? E eu vibrando ainda, vibrando assim. Aí, agora fala o que você Eu não falou. lembro o que eu falei. Eu sei que eu fui grosseira, mas Ela não falou, lembro. falou assim, da próxima vez, chupa um limão. Ela falou pra mim. É porque falaram isso pra mim no primeiro dia do meu plantão. Porque você tava vibrando também. E eu interiorizei isso e eu uso com eles agora. Ela falou, chupa um limão. Eu falei, mas chupa um limão, né? Pra quê? Eu falei, será que é alguma coisa pra... Tem alguma bactéria que o limão pega e tal, que tem, né? Aí ela pegou e falou assim, não, pra tirar esse sorriso da cara. Falou, pô, você não tá... Isso é polícia, Falou você vir um assim, pouco mais Não, mas azedo é que ele aqui. já tava me irritando. A alegria dele tava Você tinha quantos anos de descabida. Não polícia? tava no clima, né? Não tá... 25? 25. Eu tinha 5? Eu tenho 5? Eu tinha 25. 26. 26, porque faz 4 anos que eu tô no DH. Aí cata um meninão cheio de vontade, Todo serelepe, saltitante. vibrando a cada morte. É. Ela já A cada casca homicídio. grossa, ela já Sério casca mesmo? grossa, Mais não um? tem- E a gente, puta que pariu, Não 1h30 da acaba. manhã, como mais um? Não, depois desse tem outro. Falei, mano, não, para. E detalhe, como foram 2 resistências, nas 2 resistências, uma tinha corpo no local e a outra não tinha corpo. E essa que tinha corpo foi um morto no local e o outro morreu no hospital. Nas 2 resistências a gente teve que fazer os locais e ir pro PS. Então, teoricamente, a gente fez 6 locais numa noite, que foi o Luminol, que foi na base, mas as 3 Duas locais, resistências com 2 do locais. do homicídio e mais os 2 hospitais. A gente fez 6 locais numa noite. Vibrando, né? Braba. E você, como que foi aí há 29 anos atrás, Thelma? Então, meu pai, né, eu brinco e falo que nós somos uma grande família dentro do Instituto de Criminalística. Então, meu pai era fotógrafo, meu tio era fotógrafo, meus primos eram fotógrafos. Do IC? É. Então, entre fotógrafos e peritos, nós somos em 9, né? Vivos, mortos, aposentados. Ativo, tem eu e minha prima, que trabalha, que a gente chama de IC Sangue, que também é um núcleo muito grande de crimes contra a vida, né? Então, um pouco contrário do Rafa, não é que era meu sonho. Eu quero. Não. Mas ali, eu achava muito bacana a profissão do meu pai. Pô, ele ia de fusquinha para casa, Que top. né? Com a baratinha, ele ia para... Então, desde que o mundo é mundo, todo policial que ganha mal tem o seu bico, né? E não era diferente com meu pai. Então, meu pai
tinha o plantão e nas horas de folga ele tinha o bico. Então, ele mal parava em casa. Quando ele ia em casa, era uma troca de plantão, onde ele tinha condições de pegar a viatura e ir em casa rapidão, tomar um banho e voltar, né? Então, eu achava legal. Meu pai levava fotos, né? Pra gente... Porque antigamente, você colava foto por foto em cada página do laudo. Sim. Para depois o perito fazer a legenda. Então, ele levava essa foto, Isso antes da era digital. essas fotos para casa e escravizava eu e minha avó. Ai, ó, dona Esmeralda, colhe isso daqui. Ai. Fala aí pra mim. E minha avó era puxa-saco do meu pai. Ai, Rochinha, ai, tá bom. E eu colava junto. Então, eu via as fotos. Meu pai levava fotos no final de semana. As crianças ficavam vendo. Era o tempo que eles tinham para respirar e comer, entendeu? Sim. Né? Muitas crianças, O curso de fotógrafa dela já começou desde criança. Já começou cedo. E aí, um dia, eu saindo do magistério, eu vi o famoso Jornal do Concurso. Lembra aquele amarelinho? Claro. Né? Clássico, né? Sim. Fotógrafo técnico pericial. Falei, puta, a carreira do meu pai. Eu sou caçula de mais 2 irmãos, homens. E aí, meu pai sempre falava, os meninos vão entrar na polícia, os meninos vão entrar na polícia. E a Thelma, nada. Aí eu fui. Meus irmãos não quiseram nem passar na porta, né? Não são policiais. Não. Aí eu falei com uma amiga minha, falei, vamos lá prestar? Vamos. Fomos prestar, cheguei em casa, meu pai gostou e não gostou, né? Ele, de primeiro momento, assim, ele gostou da atitude. Caramba, alguém vai seguir minha carreira. Sim. Aquele orgulho do pai, Mas né? no segundo momento... eu entendi que era mais pelo fato de eu ser mulher. Porra, por que você fez isso? É um ambiente perigoso e não sei o que e tal. E eu tinha 19 anos na época. E aí meu pai falou, então agora você vai estudar fotografia, só que você tem uma bagagem muito pesada para carregar nas costas. Você tem que honrar meu nome, o nome do seu tio, o nome da sua prima. São pessoas que fizeram história dentro da polícia. E aí, beleza. Meu pai começou... Então, eu presto o concurso, o edital sai em 2018. Eu faço a inscrição em 2018. Eu vou fazer a prova só em 2019. Demorou muito tempo. E nesse meio tempo eu... Mas não era esses anos que ela estava fazendo, não, viu? E daí, eu ganceava com meu pai. Uhum. Meu pai ia pro plantão, me levava junto. Né? E a gente está falando de uma época de máquina analógica. Uhum. Você não tinha o visorzinho para bater o olho e falar, ficou boa a foto? Sim. Não, você não tinha, né? Então, meu pai começou, anota em que luz que você tá, em que ambiente que você tá, se é local externo, o horário... Presta atenção se o tempo está úmido, se o tempo está claro demais, se é meio-dia, se são 6 horas da manhã, que é o tal do lusco-fusco. E aí eu fui anotando, fazia as fotos e depois conferia. Certo. Então, quando eu presto o concurso, eu estou muito bem preparada. Afiadíssima. E aí veio o primeiro orgulho do meu pai. Eu pego o primeiro lugar do concurso, Nossa. né? Recebo até o distintivo lá da mão do delegado geral e tal. Pô, que legal, parabéns. E aí, daí veio as outras etapas. O Rafa não me deixa mentir. A mala dos fotógrafos da minha equipe, que tamanho que é? Sim. Né? E a minha? A dela é maior que a nossa mochila. Porque meu pai colocou na minha cabeça assim, ou você vai ser um mero retratista, ou você vai fazer a diferença. Ou você vai ser uma pessoa que vai fotografar o local de crime, ou você vai ser uma pessoa que participa do local de crime. Então, você tem que carregar tudo que um perito possa vir a precisar. E eu tenho. E eles abusam. O que não pode faltar nessa bolsa? Chocolate. Chocolate. É uma carga rápida, não deixa de ser. Chocolate é a dica, hein? Até uma adora, hein? Não, eu tenho tudo que o perito... Puta, mano, se agora a gente tivesse um espelho. Eu tenho. Nossa, mano, sabe o que cairia bem aqui, mas só tem na base um tubo Falcon? Eu tenho. Puta, acabou o meu Eppendorf? Eu tenho. Ai, acabou meu Fecacut? Eu tenho. Tudo... Fotógrafa, perita, instrumentista da Polícia Civil. É mais ou menos isso, porque assim, eu sou muito... Eu acho que eu sou, né? Participativa no local.
Às vezes até demais, que tem gente que não gosta, né? Mas é meu jeito. Mas também sei respeitar a hierarquia. Se chegar e falar, dá uma segurada, eu dou uma segurada. Se não falar... Você janta. Eu sei, eu conheço, eu consigo admitir meus defeitos. Mas é aquilo, né? Nada como ter alguém, mesmo que você tenha uma experiência, 2 pessoas trabalhando numa cena de crime, que é tão... precisa de algumas cenas, né? Tem muitos detalhes. Muito melhor o perito ter uma ajuda, porque às vezes passa algo despercebido, porque passa, ser humano, tá cansado 24 horas. Você falar em perícia em primeira pessoa é soberba. Exato. Sim. É uma equipe, soberba. Tem que ser equipe. E você falar em investigação em primeira pessoa é soberba, entendeu? E aí, nesse processo aí de academia de polícia e tal, vieram as piadas, né? Pegou o primeiro lugar porque é filha de fotógrafo. E veio até umas brincadeiras até por parte dos professores, né? Caramba. Será que você sabe mesmo? Ou você vai ter que chamar seu pai para responder? 1994, né? Você não podia abrir a boca, né? Então... Era diferente. E aí, na academia, eu fico em terceiro lugar. Na academia, e aí os primeiros colocados podiam escolher as vagas. E aí eu escolho o DHPP. E aí todo mundo fala, DHPP você não pode ir, porque é um departamento especializado, e o calça branca, que a gente chama, né, o recém-formado, não pode ir. Aí eu falei, já que até agora falaram que eu peguei primeiro lugar por causa do meu pai, que meu pai faça alguma coisa, então agora. Você aproveitou, né? Ô pai, tá chamaram de bosta lá. Nossa, falaram que você é um acusão, que você não consegue me levar pro DHPP, né? Deu aquela... Mas eu fui clara com meu pai. Eu falei, olha, pai, eu acompanhei você nos plantões, então meu pai fazia o que eles chamam de clínica geral. Acidente de trânsito, patrimônio, né? Parte de furto, de roubo, de dano. E aquilo não... Eu vi que não era minha pegada, né? Eu falei, pai, eu quero ver morto. Aí meu pai falou, então eu vou te colocar num departamento aonde você vai se livrar de uma grande tentação que, infelizmente, abate muitos policiais, e você vai ver seu morto. Então, vou te colocar num departamento aonde a possibilidade de você... que isso é caráter também, né? Certo. Uma propina, uma corrupção, você nunca vai ver isso, né? Porque é um departamento que é muito cobrado, tá muito em visão, e você vai ver seu morto. E daí eu fui diretamente pro DHPP. Com um belo de um padrinho, e aí você realizou seu sonho. Não, daí eu falei, pai, pelo menos dessa vez, né? Padrinho somado a competência aí meu pai, também. Não, mas total competência dela. Mas dá aí... uns pulinhos lá, falou, minha filha, não sei o quê, tal, né? Tem que usar. Tanto que eu vou pro DHPP, e o meu primeiro local... como titular, como fotógrafa do local mesmo, demorou uns 6, 8 meses. Caramba. Então, antes era bem mais... Por isso que quando o Rafa fala, eu fiz o plantão com a Thelma, porque antes isso era um pouco mais rígido, assim, mais usado. Uhum. O fotógrafo novo... Só te derrubando. Na verdade, eu fiquei 1 mês só fazendo plantão com a Thelma. O fotógrafo novo não trabalhava com o perito novo. Tá. Entendi. E aí a mesma coisa, entrou um perito novo, foi trabalhar com a Antigona. Isso mesmo, você entendeu? Então, os peritos, quando entravam, agora, quando entram na equipe, o meu chefe, o doutor André, falou, vai ficar rodando um mês com a Thelma, né? Ou com a Thelma, ou com o Marcelo, né? Com os fotógrafos mais antigos, entendos, Mas é uma questão também de experiência, né? E outra, faro, né? Você que tem mais anos, assim, faro é diferenciado. Não é só a antiguidade e a experiência, vamos dizer assim, a vontade de ensinar também. Que é isso que é legal, entendeu? Sim. Que a Thelma, isso a Thelma tem, assim, ela tem vontade de ensinar, ela gosta também, assim, e ela é didática, muitas vezes ela, coisas assim, eu tenho que falar, eu dou muitas voltas, eu sou um cara que para contar dessa tela azul, eu vou dar muitas voltas até chegar nessa tela azul, e a Thelma já é mais didática, ela fala, assim consegue chegar na tela azul,
Então ela tem também esse... Mas isso que é legal, é você pegar o antigo, o experiente, com o novato. Do tipo, Rafa, que aconteceu em local. Eu falei, Rafa, e se a gente agora pegar aí, vamos fazer um resíduo gráfico no carro? Coloca aí em volta da sua mão, um esparadrapo ao contrário, e a gente faz um resíduo gráfico. Ele falou, puta, Thelma, não tá mais usando isso, porque o pessoal do laboratório tem muita dificuldade de tirar os grânulos da fita adesiva. Aí eu, cri, né? Então, assim, você pega a técnica nova com a experiência, com a visão, né? E a experiência não tinha pensado nisso, mas vamos fazer de outra forma, porque não se usa mais isso. Eu queria perguntar para vocês, né, aproveitando essa parte pessoal de vocês, né, que a gente está falando aqui de como entrou e tal, como que é... Hoje eu vejo que os podcasts, o fato de vocês falarem mais, está aproximando um pouco a polícia do público. Demais. Mas como que é a motivação, no seu caso lá atrás, há 30 anos que você falou do seu pai, né? Você é um pouco mais jovem, tipo assim, vou entrar na polícia. Que década de 2000, um pouco para frente, a polícia ficou como uma instituição que a sociedade meio que taca pedras, isso muito por causa da mídia, algumas coisas que a gente vê de politicamente correto, vertente política, enfim. Como que é essa motivação interna para vou encarar isso aí? É só o sonho? Ou não? Tem alguma coisa a mais dentro de vocês? O legado, vou contribuir para a sociedade, vou fazer diferente? Queria saber um pouco disso aí, de vocês. Deu para entender mais ou menos? Eu entendi. Se aquele senso de justiça. Isso, né? Exato. Não. Ou não? A princípio, não foi esse senso que me levou. Tá. A princípio, não. A princípio foi, mano do céu, dentro de uma viatura, giroflex, arma na cintura, puta que pariu, cheio de morto, sangue. Foi isso. Com o passar do tempo, vou falar por mim, tá? Ai, queria que caísse um caso legal. No começo, é assim. Queria que caísse um caso legal, tal. E entenda que caso legal, para nós, não é caso de repercussão. Sim, é bem diferente. São coisas distintas. É bem diferente o que é repercussão para a mídia e o que é um caso legal. Um caso legal é onde você fica 4, 5, 6 horas no local e tem um elefante branco lá dentro e você não consegue identificar onde ele está. É o desafio que que te move. Isso é um caso legal, você entendeu? Tanto que hoje jogaram no grupo. Tem o caso legal hoje para fazer um luminol, 2 carros. Eu já me cocei e falei assim, mano, acho que eu vou sair do podcast, acho que eu vou para lá. Olha, só entendeu? Quase que a casa cai. Só pelo histórico você fala, eu preciso participar disso, sabe? Uma coisa bacana. Então, voltando, esse senso de justiça vem com o tempo. Sim, entendi. Hoje, se eu entrar num local, se eu chegar num local onde o caso tem coisa assim para fazer, e alguém ali não está na mesma vibe que eu, porque trata-se de um morador de rua, um morador em condições de rua, sim. Eu não quero saber o que o cara está pensando. Não importa. Não importa. Inicialmente, não importa o que o cara fez. Eu preciso saber quem foi. Entendi. Então, às vezes, até dói. Até dói. Por quê? Porque é um caso onde você encontra um corpo no meio da rua, vê informações que era um estuprador, mas naquele momento você não tem que colocar um pé para trás e falar, opa, parei, opa. Você é um criminoso. Opa, parou. Não, porque se chegando no local eu der ouvido a uma pessoa, eu não faço investigação pericial. Vai ficar enviesada a tua investigação. Você entendeu? Vai ficar tendenciosa. Vai adulterar o teu, vai ficar tendenciosa. Vai ficar tendenciosa. Aí a mãe, porque vamos falar do caso lá da menina da Baixada, que sequestrava a criança, que não sei o quê. Você tá lá fazendo a perícia, sequestradora de criança, matou criança, o caralho a 4, todo mundo foi lá e deu uma paulada. E depois... E aí você tá lá sem esse senso de justiça, sem essa imparcialidade, você fala assim, foi tarde, foi cedo demais, né? Já foi tarde. Foi tarde.
Foi cedo demais, não. Já foi tarde. E aí, o caso reverte. A mulher é uma inocente. Foi o que aconteceu, né? Você precisa de elementos técnicos, científicos, para aprender quem fez aquilo e você deixou de buscar, porque inicialmente você deixou o seu Sim. senso de justiça Ser ser contaminado. parcial. Sim. Você entendeu? E como que vocês... Calma aí, ele não respondeu, eu quero saber dele. Vai lá, Rafa, desculpa. Não, é a mesma perdão. coisa. Eu acho que todo mundo, assim, a maioria das pessoas que entram na polícia entram vislumbrando esse mundo, né? E muitas vezes, assim, eu entrei também. E aí, às vezes, só pra completar, eu acho que você entra pra polícia, assim, pensando realmente, pô, é viatura, é a arma, é aquilo, você, tal. E aí, às vezes, você tá numa conversa, assim, vou dar um exemplo aqui. O cara fala assim, nós vamos sair daqui e vamos ali fazer um 3,6. Aí eu... 3,6. Vamos falar pra galera poder entender. Poder não, almoçar, comer, fazer um lanche. Aí, Uma de repente, parada para se alimentar. alimentar. E você tá ali achando que você é o policião, porque você assistiu todos os episódios do CSI, você assistiu todos os personagens da investigação criminal, você assistiu tudo. Aí você fala, mas o que é o 3,6 ali, né? Aí ela falou, pô, nós só vamos comer, Rafa, caramba. Tá bom, sabe? E você você vê que uma arma e um distintivo não te torna esse super homem, assim. E o que vai te tornar é a experiência. E aí, eu concordo com a Thelma, é isso. E quando você vai ganhando essa experiência, vem vindo esse senso de justiça. Eu falo, a Thelma até fala assim, que eu era muito bonzinho, né? Cara, hoje... Eu continuo sendo um bonzinho, mas só que eu mudei um pouco. Vamos colocar uns pelos nesse coração. Vamos colocar uns pelos, porque é justamente isso. Fala, cara, você tem... Sabe? E você vai aprendendo. E muitas vezes, assim... vamos dizer assim, um criminoso, quem seja, assim, quer te iludibriar de uma maneira e você vai caindo ali na lábia. E fala, pô, tanto é que... Muitas vezes eu falo, troca ideia a você. Já, sabe, assim, porque você já vê que o cara é malandro antigo. Até porque o criminoso ele tem que ser mentiroso, né? Ele tem que eu falo que... Ele tá no direito dele, né? Tem, né? Entre diferenças de fala. Quando eu falo que eu tive sorte de ter encontrado determinados profissionais na minha carreira, não significa que a minha carreira foi sorte, né? Sim, né? Porque, exato. né, tem gente que fala, não foi sorte. Não. Eu tive o prazer de ter como mestres, ter pessoas ali que eu me espelhava e que eram extremamente competentes. Um deles é o Dr. Hermindo, que eu falo que, né, é meu chão ali. Pericialmente, esse cara é meu mestre. Ponto. E aí, um dia, a gente está num local, né, e aí levaram um suspeito para a delegacia, a gente acompanhou até a delegacia diária, fizemos o local e na delegacia diária tinha um suspeito. Fomos lá conversar com o suspeito e tal. Era um senhorzinho, parecia meu avô. Caraca. E aí? E aí o cara folgado pra caramba, sabe? Então, tinha aquelas tiradas de pó, aqueles presta atenção, Sim. né? E eu ali morrendo de dó. Aí saiu todo mundo da sala, o polícia falou, Thelma, fica só na porta aí. E o cara no cantinho da sala. Daí ele, filha. Eu, pois não. Posso te pedir um favor? Falei, pois não, senhor. Cheguei a agachar, que ele estava algemado no canto da sala. Eu cheguei a agachar. Ele falou, eu acho que eu não vou voltar mais para minha casa, acho que eu vou ser preso. Você não me faria um favor? Eu estava quase chorando. Primeiro ano de polícia. Eu falei, pois não. Ele falou, eu vi que você tem a boca bonita, os lábios grossos, será que você não... Não acredito. Eu com 20 anos, já tinha 20 anos na época, Sim. Eu fiz assim... Só um minutinho, senhor. Ainda eu chamei de senhor, sabe? Aquela quebrada de perna. E saí. Eu acho que quando eu saí, estava escrito na minha cara o que ele falou. E aí todo mundo, o que foi, Thelma? Eu, não, nada. Mas quase chorando, né? O queixo assim, ó. Sim. O que foi? Novata ainda? Né? O que foi, Thelma? Nada. Como nada, Thelma? Tá com ovo na boca? O que foi? Aí eu contei. Mano,
Aí o cara começou. Essa puta, essa vagabunda, tem que abrir a boca. E não sei o que, desgraça. Aquilo, que foi o que eu te falei, como a gente fica cascudo. Sim, é um aprendizado. Você vai... É um aprendizado. Exato. A segunda você já não vai tomar dessa. Não você vai, já não vai Entendeu? cair. Caso Bianca, o Doda, Doda, né? Doda. ficava na porta do DHPP fazendo escândalo. Justiça, justiça. Todo dia. Quem matou? Ele. Você entendeu? Caramba. Então, Exato. são coisas que você vai pegando assim, ó, e você vai ficando mais safo, né? Eu e o Rafa, nessas que ele ia no plantão de graça, né? Aí saímos para fazer um 3,6 e mãozinha no meio da rua. Mãozinha no meio da rua. A menina, acabaram de roubar meu celular, tal, tal, com aqueles caras. A gente saiu correndo, prendemos 2 meninas e um cara saiu correndo. Aí troca ideia com as meninas, e aí não sei o quê, quem é, né? O celular da menina toca. E tava eu, ele e mais um policial. O celular da menina toca. Eu atendi na hora, né? Falei, e aí? Ah, quero falar lá polícia. Falei, é a polícia aqui. Quanto para liberar as meninas? Eu, desliguei o telefone. Aí ligou de novo. Ó, o Rafa já chorando de rir. Olha, R$1.000 para liberar as meninas. Falei, R$1.000 para liberar as meninas? Tá pensando, tá tratando com quem? Com padeiro? Desliguei o telefone de novo. Falei, ele vai ligar. Sim. Aí ligou de novo. Falei, olha, eu quero 2.000 por cada uma. Pode? Não, tô indo levar agora. Está só a senhora? Tô só eu. Aí já peguei um polícia, peguei o outro, falei, é o seguinte, você fica atrás do poste, você fica ali, mano, vai ser 2 canas. Agora. Do roubo do celular e da extorsão. Mano, que lindo. Puta, sensacional. É o seguinte, quando o cara der o dinheiro, eu vou colocar a mão no cós da calça. Eu vou dar uma puxada na calça. Vocês grudam. Só que o Rafa não copiou muito bem o telefonema. Não, eu acho que ele não copiou muito bem Eu não. É sério mesmo, assim. Eu Você acho não que ele entendeu apagou. o que estava acontecendo. Não, eu não entendi, porque eu tava vislumbrando a cana. Eu não tava vislumbrando, vamos dizer assim, o que tava acontecendo. Sim. Eu tava vislumbrando. Aí Pô, eu- cana, é cana. Aí eu falei, mano, eu vou até lá na esquina pra ver como tá, vocês ficam aí e tal. Enquanto eu fui, e as presas aqui com eles, ele virou pro outro polícia e falou, puta, mano, eu tô pra ir pro DH. Ele ainda não tinha ido pro DH, né? Puta, mano, eu tô indo pra ir pro DH. Eu achava até uma tão legal, mano. Eu acho que eu não tô bem, eu acho que tô até com caganeira. Lá vai tomar dinheiro dos caras. O outro polícia falou, tá de brincadeira, né, Rafa? A gente vai dar outra cana, Rafa. Então vamos! Só que O Rafa já tava, acabou minha carreira. Aí ele cresceu o ouro, aí ele Só falou, que agora eu a vou. sacanagem foi que depois. Agora eu vou falar até o nome dela, Taizinha. Cheguei pra Taizinha trabalhava Só comigo. não conta patel. Falei assim, ô Taizinha, olha o que aconteceu comigo. E o polícia foi gente boa, o policial que tava comigo, ele não contou pra Thelma, que eu desconfiei que ela ia tomar uma nota, né? Aí eu cheguei e falei, olha, Taizinha, aconteceu isso. E você não vai falar pra Thelma. Ah, é? Ô, Thelma! Você não sabe aquela cana lá? Ó, o Rafa, ó, seu parceiro novo no Aí já DHPP. contaram tudo. Aí eu cheguei nele e falei, tá indo pro DH. Você tem certeza? Tenho certeza. Sério mesmo, 2.000 vale 25 anos de polícia. A gente vai se encontrar lá no DH. Eu te pego lá. Cara, e é uma coisa assim... Mas durante meses ele só- chegava no plantão com chocolate. Ah, que bonitinho. sempre. Ainda chega. O legal, assim, né? Durante vamos dizer assim, as fases, né, de policial na sua vida, você vai enfrentando vários, assim... Não vou dizer medo, né? Porque... Mas vamos pôr medo, assim, né? Quando eu entrei na polícia, eu tinha medo que minha arma falhava. Eu sonhava que minha arma falhava. Eu também sonhava sonho. várias vezes que eu Eu dava sonho que eu não tiro, tenho trocava força. tiro e a arma não atirava. Eu sonhava isso. Com o tempo... esse medo, acho que com tempo e treinamento, né? Porque quando eu vim pro DH, a gente... Lá a galera treina muito mais. Tô falando que a gente atira pra caramba, mas a gente treina muito conduta, muita coisa. Tá sempre com alguns grupos tal, treinando várias coisas. Então isso daí vai te dando mais confiança. E esse medo acabou. O que
passou assim a ter um medo pra mim era justamente isso, né? De eu fazer uma perícia, uma coisa tendenciosa e eu, botar um inocente na cadeia, sabe? Falei, então isso daí levou muito tempo. Hoje eu não tenho mais esse medo. Esse é o maior desafio para vocês? Ah, sim, eu acho. Esse é o maior desafio de uma equipe, não vou colocar do perito, vamos colocar da equipe, porque a gente tem um perito e um fotógrafo aqui. Né? O maior desafio de uma equipe do DHPP é fazer uma perícia limpa para que não incrimine um inocente ou que deixe um criminoso solto? Esse é o maior desafio de vocês? Eu acho que vai um pouco além disso. Qual que é o maior desafio de vocês? Você entrar num local e falar assim, o cara está um passo à frente. Você não achar tantos indícios, não achar tantas provas técnicas, porque a prova circunstancial não vai embasar, talvez, uma preventiva, uma temporária, uma prisão em flagrante. Hoje em dia, e o DHPP, como que ele é composto? Quando a gente fala local de crime. Essa cena do local de crime está lá. Perito, fotógrafo, delegado de polícia, investigadores e papiloscopistas. A gente começa do zero. Então, aconteceu um homicídio aqui na Avenida Cangaíba. O 10º DP, vamos supor que é o 10º aqui da área. O 10º DP vem até aqui e fala, mataram o Arnaldo. Quem matou o Arnaldo? Você viu alguma coisa? Não vi nada. Não, eu vi que passou um cara. Mas como era esse cara? Não sei. Alguém conhece? Não conheço. Então, você está diante de um homicídio de autoria desconhecida. O 10º DP sabe que no estado de São Paulo tem um departamento que cuida só desse caso de homicídios de autoria desconhecida. Ali, ele já, praticamente, ele comunica o DHPP e fala, a partir de agora o caso é de vocês. Aí o homicídio chega. E como que é esse trabalho em conjunto? Vocês com a parte a parte da delegacia? Logisticamente, nós estamos baseados num único prédio. Uhum. Logisticamente, o DHPP está lá no Palácio da Polícia. Sim. 3º, 4º, 5º e 6º andar é do DHPP. Nós estamos baseados no 3º, o plantão é nosso vizinho, sim, também baseado no 3º, e as outras equipes estão no 4º e no 6º andar. Então, é ali. É uma coisa só, é uma delegacia só, é um departamento só, a gente está dentro do departamento. Mas para resolver o caso, como que vocês trabalham junto com as autoridades policiais? Como que é esse trabalho? A gente chega todo mundo no local, os delegados hoje sabem trabalhar com a perícia, né? Então, diferente de outros setores, o DHPP, eu acho que ele funciona bem, até a gente falando em lei, em cadeia de custódia, em preservação de prova. Eles sabem que eu não posso entrar enquanto o perito não coletar determinadas coisas. Os investigadores sabem que não podem mexer em determinadas coisas enquanto os papiloscopistas não analisarem a cena. Eles sabem que a primeira pessoa a entrar no local no primeiro momento, rapidão, é o fotógrafo, para registrar tudo fidedignamente do jeito que está. Então, é um time que funciona muito bem, porque todo dia a gente está junto. Legal entendeu? Falar isso. Né? E aí, como que funciona? Olha... Peraí, então, já aproveitando que você está falando do time, mandar um abraço, o Dr. Fará, tá de plantão hoje, tava lá, se eu cheguei atrasado foi porque ele ficou me segurando. Eu não vou mandar beijo porque eu não gosto muito do Fará, mas beijo sexta-feira. Sexta-feira é o cachorro dele. Eu gosto mais do cachorro dele do que dele. Ele sabe que não. É um delegado mais... Assim, mas não, né? É um dos delegados mais gente boa que a gente tem lá. Legal. E aí, o que acontece? Você está ali fazendo o local, chega alguém e fala assim, eu vi o cara dando umas facadas nele. O delegado chega imediatamente no perito e fala assim, onde ele tomou as facadas? O perito fala, não, doutor, não é facada, é tiro. Caramba, entendeu? Acontece muito isso, então. Aí, por que essa testemunha ou tá mentindo, ou ela viu, mas não ouviu os tiros, né? Ou também acontece daquilo, eu ouvi 6 tiros. Tá.
Quantos tiros tem o morto? 1. Então, vamos achar os outros 5 embates em algum lugar, né? Então, muitas vezes, esse norte, você está ali fazendo a perícia e está chegando informações dos investigadores. E o delegado, ele vai falar, tá, o senhor investigador, é prova circunstancial, testemunha. O senhor perito, me prova tecnicamente o que essa testemunha está falando. Isso diretamente no local. Não vai ser depois, via ofício, não. É lógico que depois, no decorrer da investigação, continua tendo essa conversa. O delegado desce do 6º andar e falou, Rafa, lembra aquele local que a gente fez assim? Já chegou a balística? Antes mesmo do Rafa soltar o laudo oficial. Você entendeu? Quanto tempo demora para uma perícia ficar 100% pronta para entregar para... Não tem tempo. Não tem tempo? Não tem tempo. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Não. E como que é preservado as provas? Como que vocês armazenam isso? Como que é armazenado no DHPP? Tudo que vocês pegam numa cena do crime? Hoje você como tem que uma isso... lei que norteia tudo isso, que é o novo pacote anticrime, que veio, né, trazer umas... Uma das mudanças, ele cria a cadeia de custódia. E na parte que ele fala da cadeia de custódia, ele fala do armazenamento. Centro de custódia, né? Armazenamento de como é feito o armazenamento, como é feito o descarte. Tudo isso daí. Porque o mais importante da cadeia de custódia é a rastreabilidade. Tudo que aconteceu com aquele vestígio, com aquela prova, né, ou um vestígio que virou prova, você possa rastrear quem que foi o primeiro que teve contato, segundo, terceiro. Então, isso é o mais importante da cadeia de custódia. Uhum. E ele prevê esse centro de custódia. Ainda, nós não temos um centro de custódias estruturado ainda no estado de São Paulo. Acredito eu que, salvo engano, só Brasília. Só Brasília, Eu acho. acho, não, eu posso estar falando uma besteira grande, que a lei é recente para. É 2019. Então, muitas das coisas ou fica sob guarda da delegacia, muitas das coisas fica de guarda da gente lá no departamento, que são coisas ainda que estão em análise, estão para analisar, e muitas das coisas às vezes vai até pro judiciário, já fica até lá numa custódia. Para quem gosta de estudar, é a lei número 13.964 de 2019. Melhorou o trabalho de vocês. Oi? O pacote de crimes melhorou o trabalho de vocês. Pericialmente, sim. Pericialmente, sim. Agora configura o fotógrafo. Artigo 158B, inciso 3º. Legal. Sim. Eu acompanhei muito tempo a polícia, né, do Brasil inteiro, e acompanhei muito a Polícia Civil de Porto Alegre, né, acompanhei muito a perícia lá. E acompanhando alguns casos lá, uma vez a gente pegou um homicídio numa praça, e tinha bastante gente ainda, era umas 9h30 da noite, cedo até. E aí a gente entrava na cena lá junto com os peritos, né, que eu fui produtor do Câmera em Ação, né, que era a operação policial que passava, feito pela produtora Media Land, que produz investigação policial, produziu, né, do Beto Ribeiro. E aí o perito falou uma coisa assim que até eu fiquei olhando, porque estava lotada a praça e tal. Ele falou assim, o criminoso volta na cena do crime. Verdade? É um clássico, né? Não sei, a gente estava lá... Não é sempre. Não é sempre. Eu, em 4 anos de DHPP, eu nunca peguei um criminoso que voltou para a cena do crime. Na verdade, eu peguei um só, que você sabe qual que é eu não posso comentar porque tem menor envolvido. Não tem problema. Você sabe, lembra do caso lá do menino? Que era menor, que quem cometeu era menor também, que ele estava na cena. Ah, tá. Ele voltou para a cena? Não sei o do Leandro. O nosso lá, que estava no córrego lá. Ah, tá. Nós voltamos à noite para fazer o luminol. A gente nem tá curioso, né? Você não pode falar, mas a gente também não... Não, é que casos que ainda não transitaram em julgado, a gente tem um pouco de receio de estar falando. Né? Claro. Eu não sei como que tá esse caso, eu não sei como tranquilo. se transitou ou não. E teve esse do Leandro, que já transitou tudo. Você pegou um caso que o criminoso voltou, você falou, Thelma? Ele trouxe um balde de água para ajudar eu e a perita a limpar o morto. E aí, como você descobriu que era ele o assassino? Semanas depois, o delegado falou, Thelma, sobe aqui na equipe para fazer a foto de um suspeito. Né? Para compor o álbum lá que tinha antigamente. E aí eu entrei na sala e o cara tipo meteu oi, lembra de mim? Aí meu HD falhou, né? Na época era disquete. Aí meu disquete deu uma travada assim, eu falei, bati o olho e estava algemado.
Aí eu falei, lembro de você? Marrenta, né? Como assim lembra de você? Mas o balãozinho do pensamento estava assim, me conta da onde que eu não lembro, né? A legenda era uma e a fala era outra. Aí ele falou, aquele local que tava você e a outra moça, a loirinha, que vocês precisaram de ajuda. Daí eu, lembro, e o que você tá fazendo algemado? Daí ele, né? Falei, você? Ele falou, porque daí a gente é mais fácil de ver quem está sendo intimado, se alguém vai abrir a boca. O cara ajudou a gente no local. E o criminoso de homicídio? Tem uma linha de modus operandi ou não? Ou cada caso é um caso? Em crimes de série. Em crimes de série, geralmente você observa isso. Sim. Mas o que... quando assim, você vê assim que o cara é criminoso, mas ele não vou dizer que ele não é um criminoso em série. Contumaz. Contumaz. Mas ele já praticou até outros crimes, mas você vê assim que a sequência dele é muito mais para tentar, vamos dizer, esconder o crime. Se livrar de outro crime. Se livrar de outro crime. Do que deixar uma assinatura. Sim, tipo um fetiche dele isso, ali. Então, assim, hoje você pega corpos enterrados em cemitérios clandestinos. Não deixa de ser um modus operandi. Não deixa de ser. Você entendeu? Tá. Você pega tribunais do crime, né? Que tem os tribunais do crime. Isso. Então, você tem um modus operandi. Vou dar um exemplo besta, tá? Que também não dá para ficar falando. Na Zona Leste, né? Vamos supor. Sim. Matam com rosas. Na Zona Sul, matam com orquídeas. Você entendeu? Tá. Então, determinados tribunais do crime, setorizados, você consegue ver essa diferença gritante. Um mata de um jeito, o outro mata do outro. Mas não deixa de ser tribunal do crime, né? Sim. Então, mas você consegue identificar por região. Você consegue distinguir. Distinguir por região. Você consegue, tais regiões matam dessa maneira. Tal região mata da outra maneira, é tribunal do crime. Por que é tribunal do crime? Porque nós temos 30 casos desse, caramba, né? Então, você tem um modus operandi. Quando você pega, que aqui no Brasil agora virou modinha, modinha não, o nome, né? Serial killer. Uhum. O brasileiro, ele preferiu lá nos anos 90, em vez de falar em serial killer, falar em maníaco. Maníaco. Por isso que entra maníaco do parque, maníaco da cantareira, maníaco da bicicletinha, maníaco... do trianol. Maníaco da luz verde. A gente usa mais maníaco do que serial killer. Sim, eu acompanho o seu Instagram. Você postou outro dia uns negativos do maníaco do parque. Você fez a perícia disso, as fotos desse caso? Eu fiz a primeira vítima conhecida da polícia, não que foi a primeira vítima dele. Tá. Né? Então, ele teve várias vítimas. Eu não me lembro muito bem do número de vítimas. Ou ele fez 11 vítimas e só foi julgado por 8. Alguma coisa assim, né? Mas tem uns números aí que ele não assumiu a autoria, né? Então, tem as primeiras vítimas dele, mas eu faço a primeira vítima conhecida que desencadeia todas as outras, que é a Selma. Eu fiz a vítima. Isso, Selma. Eu ia falar, eu tava com Thelma na cabeça. Aí eu falei, alguma coisa relacionada. Selma era o nome dela, exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Tem alguns nomes que eu não esqueço. Meu primeiro local, minha vítima, Laura. Primeira vítima do maníaco do parque, Selma. Minha primeira criança, Cristina. Sabe? Então, tem alguns nomes que eu... Não, o caso que mais me chocou, Raíssa. Só uma coisa, essa Selma não foi... Tem algumas coisas que você guarda, né? Não foi que ficou desaparecida no litoral, não, né? E depois acharam ela aqui, não? Não sei. Não lembro do histórico da vitimologia. Não... Tá, eu tô perguntando porque... É engraçado, assim, engraçado não. É um caso que a Selma é um nome de uma... Depois vou até perguntar pro meu tio. De uma amiga dele, na época, eu era muito jovem nessa época. E... Nessa época qual que você... Na época do maníaco, do parque. Eu era novo, e aí... Não, fica, Thelma. Eu era
Eu era adolescente, Isso é grosseria. Não é. Vai, seu trouxa. Não, é que eu tô me recordando assim, e aí... Seu E ele ficou otário. vermelho. E assim, eu fico tímido. Ela consegue. Não, fala, bate aí, Rafa. por Ela favor. consegue. Vai Eu ter a mão sou quebrada. uma pessoa tímida. Eu Mano, sou uma ele ficou pessoa- vermelho. Você sabe? Só É que- o calor só da que você sala. imagina- Aumenta o ar-condicionado. Ó, eu não sei se tem Não, corte, não se aumenta, tem. não. Só que você imagina essa filha da puta fazendo isso com a gente, de verdade. Não, aqui Olha vala. só, E assim, eu não sei o que. Eu falei, caralho, acho que agora fudeu. Acho que ela nunca mais olha na minha cara. De repente ela volta dessa gargalhada assim. Não é, que eu Seu não- eu já- idiota. Pra sacanear esse humor ácido, né? Te deixa em choque. É, você te fala, deixa- Não é "Meu legal? Deus". É legal. Lógico que é, minha quem avó. tá olhando fiquei- é, mas pra quem- tá passando pela situação, mas... Tô vendo o corte, Assim, Thelma sai de cena. Thelma sai de cena e me Pronto. deixa com vergonha. O que acontece? Eu lembro Da até Selma. perguntar pro meu tio, a Selma, a primeira vítima do Maníaco do Parque, eu lembro que meu tio conversava, ele tinha uma amiga, e se eu não me engano, foi a Selma. Entendeu? Se eu não me engano. Por isso que eu perguntei do litoral, porque Eu não lembro a de onde Selma, Não lembro. ela desapareceu numa viagem pro litoral e depois ela apareceu morta. E cogita-se dela ter sido a primeira vítima mesmo do Maníaco do Parque. Não que ele assumiu, mas sim a primeira ela é. vítima. Não, essa Selma ele assume. Não que foi a primeira vítima que ele assume. Mas foi o que ela falou, que a polícia colocou Exato, como a como polícia, primeira. encontrou esta primeira vítima. E era a Selma. Enfim, é uma coisa que eu tô ligando aqui, porque eu te perguntei, porque quando você falou Selma, era o nome de uma amiga do meu tio que tinha desaparecido e foi morta bem na época, e se suspeitava que ela tinha sido e daí, esses uma dias das eu tava vítimas. mexendo lá no meu armário, eu falei, nossa, os negativos Eu vi que do você postou. Maníaco do Parque. Eu falei, mano, isso é uma relíquia, né? A mesma Isso- camiseta, né? A mesma camiseta da entrevista. Eu falei, mano, aquilo é Caramba, meu. muito legal. Casos que marcaram vocês aí, talvez que vocês tenham atendido juntos ou casos que tenham atendido separados, mas conta pra gente aí um caso bem bacana que não foi dito nos outros podcasts, e aí depois a Thelma não quer, mas a gente vai falar da... Mano, você fica deixando ela Você brava, pode cara. perguntar, Mentira. eu vou comer o Meu hambúrguer. Deus. então. Come, é muito bom da E eu hamburgueria não de falo rua. com a boca cheia, então... Ah, entendi, então você não vai falar. Mas vamos lá. Vamos dizer assim, né? Tem um caso que chamou muita atenção, que foi o caso até que foi pro canal da EXN, que foi o caso do José foi pro Perícia Lab. Perícia Lab, que a Thelma apresenta com salada. E por que me chamou muita atenção? Porque apesar dos pesares aí de falarem que GCM é isso, perícia é isso, não sei o quê, pra mim é tudo dentro de um pacote só que é polícia. Tá, Certo. Segurança perfeito. pública. Segurança pública, Perfeito. então é um pacotão, polícia. Não importa se um é municipal, se um é estadual, se um é federal, é polícia. Se é Polícia. SAP, pra se mim é SAP, também não importa. é policial. Pra mim é mano. policial. Você tá do lado de cada vida? Você tá do lado Então de cá. pronto. E, infelizmente, né, foi um caso assim que esse GCM, ele tava passando por problemas com bebida e tal, né? E vamos dizer assim, ele tava até afastado da corporação. E quando cai pra gente, o caso caiu, que é o caso que a Thelma falou no começo. Caiu como um morador de rua. Uma pessoa em condições de rua que foi encontrada, tal, assim, na ponte da Aricanduva ali, né? Isso. Da Aricanduva. E aí a gente foi atender. E auge da pandemia, tudo, né? Quando a gente foi atender... Isso é bom. Guarda essa frase. Auge, Da auge. Mas auge que não tinha auge, lugar para enterrar a auge. gente. Não tinha vacina Sim. ainda. Não tinha nem Guarda isso. proposta Guarda de vacina. isso. Guarda esse É. momento. Continua, Rafa. E a gente começou a fazer tudo, né? E a gente vai desenrolando, a gente vê os atritamentos na calçada, aí a Thelma, vamos mais um pouco, vamos pra lá e vem pra cá. Thelma, olha isso aqui, Rafa, olha isso aqui. A gente foi juntando. E aí, de repente, saiu uma informação que já tinha o pessoal... Aí foi chegando um monte de GCM. um monte de GCM. Posso ver o corpo? Posso Posso ver. ver o corpo? Que, na verdade, eles estavam preservando e eles estavam desconfiando. Esperando a gente abrir, Abrir pra ver porque se ele era estava mesmo. enrolado num cobertor. Tá. Pra ver se era mesmo o colega deles. Aí uma delas, né, que reconhece, aí passa, nisso começa a chegar muito GCM ali, eles começam a falar, não, porque ele tava ali É o fulano, na positivo. comunidade tal, ali, do lado, tal, não sei o que. Bom, vamos cair pra dentro da comunidade, né? Aí caiu pra dentro da comunidade. Quando Que a gente... um adendo, que é isso legal do DHPP. Por que eu gosto de trabalhar no DHPP? Porque a gente não faz só a perícia. Enquanto tem
né, para o povo entender. Enquanto tem um pé de conversa, olha, parece que foi o Buscapé. Tá, mas onde o Buscapé mora? Eu acho que na comunidade tal. A gente vai para a comunidade tal. Vocês vão para dentro da investigação. Isso mesmo, a gente continua. Porque tudo que tiver lá com o Buscapé e a gente puder linkar com o local, a perícia já está junto. Nem imaginava. Já vai buscando elemento. Eles Isso vai mesmo. atrás de elemento. Vai, Muito vai, Quando vai no a rastro. gente chega na comunidade, os GCMs já estavam lá. Só que aí, como os GCMs já estavam lá, você imagina só o tanto de curioso que tinha. Então a gente, naquele auge da pandemia, todo mundo sem máscara, assim, você passando, tipo, um corredorzinho desse Que tamanho. mal dava para andar. Que mal dava pra andar e cheio de gente, você Mas passando terra no meio. batida, esgoto aberto, né? Quebrada E mesmo. você passando no meio assim, E a eu? galera tudo falando. Essa que eu falou assim, ou é hoje que eu pego Covid. É hoje. Ela falou assim, ó, já Não, fala. mas me noiou, não noiou? Ela falou assim, ó. Coloquei já, 2 máscaras. Já fala pros meus meninos que eu gosto de dizer que Já tava com falta de ar, já. Ó, se eu for entubada, você já. Hoje eu pego, Rafa. Vinha alguém perto e falava, vai, Rafa, hoje eu pego. E aí, quando a gente chega no barraco, a gente já tinha visto lá no local aquelas fitas de arquear, né? Que é pra fechar a caixa. Que é fita plástica, assim, que eles usam e prendem, né? Tinha um pedaço, um fragmento no local. E aí, quando eu chego no local, não me chama a atenção a fita. Chama a palha de milho. Porque eu tinha visto uma palha de milho no cobertor. E eu falei pra Thelma, a palha de milho. Ela, o que tem a palha de milho? Que tinha muita palha de milho. Falou, tinha uma no cobertor. Ela fala assim, tinha. Ela começa a puxar na memória, assim, né? Falou, realmente tinha. E ela pega, puxa, lembra que você puxou na máquina? Ela puxou na máquina. Aqui, eu tenho a foto da palha de milho. Falei, show. Falei, tem a foto também. E aí, quando ela fala, Rafa, puxa isso daqui. Quando eu puxo a geladeira, né? Aí ela acha um pedaço de fita também, dessa fita. Atrás da geladeira. Atrás da geladeira. Aí ela fala, vamos pegar. E pega, tentamos coletar, eu tentei fazer DNA. Não, daí grosseiramente a gente pega a apreendida e a encontrada no barraco e grosseiramente no primeiro momento a gente fala, é a mesma, porque o corte era diagonal e tinha uma pontinha. Uma pontinha certinha. E aí ela faz a foto, aí depois a gente chega na base, ela faz até essa foto bonitinha assim, e aí eu mando pra física, né, pedindo uma análise mais completa, né, e realmente dão que elas eram... Era única. E o legal é que a gente olha um lado da fita, né? E a física devolve que ela realmente era uma fita de arquear, que ela devolve positivo pros dois lados, né? E aí, sensacional, né, cara? E aí foi... Isso é prova técnica, não é circunstancial. E aí ela pega Sim. e aí também nisso a gente acha um espargimento ali, né, na porta, coleta, coleta, vê que é sangue, manda pro DNA bate com o DNA do cadáver. Pô, começou aqui. Então ali foi só uma desova e tal. E aí foi onde foi desenrolando e aí o tucho de cabelo também que tinha, né, que indicava que era feminino. Aí lá nessa comunidade a gente levanta quem é a proprietária do barraco. É fulana de tal, pode estar no bar do fulano. Fomos pro bar do fulano. Do fulano. E aí... Não, pode estar na casa do filho. Fomos na casa do filho. Acabou não encontrando, mas assim, saímos de lá com um homicídio rachado, que a gente chama. Que a gente fala rachado. Entendeu? Que é a satisfação. Que é essa satisfação. E... De justiça. Sim, de justiça. legal. Você vem pra cá, Sim. você comemora no grupo de WhatsApp da equipe, você comemora no grupo de WhatsApp do DHPP, você fica durante uma semana falando que você rachou um crime. Rachamos, hein? Rachamos, hein? Né? Rachamos, hein? Né? E dá um gás imenso. Dá um gás. Você fala, mano, é pra isso. Eu tô aqui pra isso. E o legal desse caso, legal. Eu acho que isso daí, no depoimento que eu dou no canal, no programa, eu nem falo disso. É que quando a gente estava quase indo embora, assim, chega um menino, você lembra disso? O menino. E aí ele fica encostado, assim, no carro, e um GCM ali, conversando com ele e tal. Aí o GCM, um deles vem, assim, pra mim e fala assim, esse é o filho do rapaz. Aí eu olho, assim, pro menino, né, e ele me olha, assim, fica olhando, né, e eu tava todo
vamos dizer assim, fantasiado, né, ali, né? Que a gente sai justamente... A gente é policial, então a gente tem que andar. Então eu tava de colete, tudo. Ele me olha assim, fica olhando. E aí ele fala assim, e aí, né? Alguma coisa, né, do meu pai? Aí eu falei assim, cara, eu lembro assim, eu não lembro as palavras que eu usei. Eu falei assim, ó, fica tranquilo que a gente vai dar a solução pra você, sabe? Foi uma das coisas assim que me marcou, que ele fala alguma coisa do meu pai, assim, pô, meu pai tava... Ele até concorda que o pai dele tava um pouco perdido, assim, né? Sim. E aí, foi aonde quando a gente entra na viatura, eu falei, Thelma, como a gente, tipo assim, pô, hoje eu tô aqui com você, eu não sei o dia de amanhã. E se eu começar a tomar cachaça pra caramba, cair na rua, eu posso virar uma vítima? Falei assim, então a gente tem que tratar com o mesmo, falei assim, a gente não sabe se o morador de rua de hoje, o que foi no Quem passado. era, né? Não, o que eu fiz com O Edu, que foi jogador do Santos. O como que é o nome? Valdiran, né? Valdiran. Valdiran do Vasco, né? Do Que foi Vasco, Sara do Triste, Vasco. né? Morreu aqui Isso. na Cracolândia, alguma coisa assim. Não foi Morreu aqui em na São Paulo. Zona Norte. Morreu na Zona Eu Norte, e é. o perito doutor Eduardo que fizemos. Que fizeram a morte dele. E fizemos a morte dele sem saber que era ele. Caramba. Aí E o Edu- quando virou a repercussão toda, todo mundo cobrando a gente. Ai, não é melhor voltar no local para fazer tal coisa? Nós Já fizemos. Tudo eles Ai, nós já e fizemos. se a gente for no IML Entendi. para coletar tal coisa? Nós já coletamos. Quando estourou Ai, na mas mídia, e se vocês já for? tinham todas as Eles já tinham. informações. Para fazer, de repente, umas fotos melhores dos ferimentos. Nós já fizemos. Cara, Ah, mas não é... E E assim, a o gente legal não dessa sabia que história era ele é- ainda. sim. E o Quando legal- o caso cai na imprensa, desculpa, Rafa, Não, tranquilo. a pressão em cima de vocês fica diferente dentro do HPP? Quando estoura na grande... Não é que é uma pressão. É uma cobrança em cima da diretoria. E aí vem de cima pra baixo. É cobrança, mas tipo assim, jamais você vai ter uma cobrança do solta qualquer coisa. Não. sim. Me dá alguma coisa para eu já poder falar. Alguma Olha, coisa relevante, né? isso, pra- olha, porque a imprensa fica o que que pedindo nota. o que eu posso fazer? O que eu posso falar? Ó, doutora, pode falar que já foram exames para o DNA, já foram exames para física, já foram exames para balística. Pode falar que está aguardando esses resultados, você entendeu? Então, é uma pressão para resultados, mas você jamais vai ter uma pressão do solta qualquer coisa e depois a gente remenda. Tá. Não. E o que foi legal desse caso, Rafa? Do legal do jogador do Vasco, que teve uma perita que acompanhou vocês, que era a minha amigona e tal, A Cris, né? Não, foi a Diana. A Diana, A verdade. Diana. E a Diana, ela é uma... ela é, tipo assim, fora da casinha, né? Ela é vírgula, ela sabe a vírgula onde põe, a preposição, não sei o que. Falei, Diana, para um pouco, né? Quando ela começou a ler uns lá. Nós vai, ela nunca fala. Nunca fala. Não, ela é, tipo assim, bem inteligente, né? E aí, Eu também sou, mas eu falo nós vai. e ela pega e ela comenta assim comigo, nossa, Rafa, né? Como é legal o trabalho, né, do DH. É por isso que muita gente se vislumbra mesmo. Falou, nossa, porque era um morador de rua. Falou, Rafa, pelo amor de Deus, eu não tô desprezando, mas o trabalho foi intenso assim, e você via que a equipe tava empenhada e ninguém, tipo, desprezando. Ela não tava surpreendida com o fato do trabalho em si que a gente estava fazendo, vamos dizer assim, que não era para mais, era o trabalho, mas ela ficou surpreendida com toda a equipe envolvida no caso, sabe, assim, e aí isso daí ela elogiou tal, e até hoje ela fala assim, nossa, que ela pôde participar e falar tudo desse... Isso é muito Na verdade, isso comprova que o trabalho de vocês não tem acepção de pessoas, né? Que vocês não se deixam levar Você por essa tem- questão social, pela questão da ficha criminal Poucas da vítima ali. vezes eu sou mal criada no Instagram com um seguidor. Sim. Pouquíssimas vezes. Não Eu acredito. prefiro... Opa, pode perguntar. Eu prefiro responder o valeu ou não responder, né? Mas não é aquele hater que... Teve umas 2 ou 3 aí que vieram falar que eu tinha que ter mais sororidade com a Elise Matsunaga. Né? Ah, tá, beleza. E daí o dia que eu falei, o dia que eu tiver sororidade com uma mulher que esquarteja uma pessoa, provavelmente eu já me aposentei, o salário não tá bom e eu virei assassina de aluguel.
Caso contrário, eu não posso ter como... Eu não sei nem a palavra. Como é que eu vou falar, não, é um assassino, mas olha, é por causa disso, então tá valendo? Não vou ter, eu não consigo ter. Não dá pra ter um abrandamento. Cara, entendeu? É aquele negócio, Lógico. né? Pô, Então, assim- eu tenho isso. Tá, mas... Vou dar um exemplo. Essa garrafa me atrapalha, cara. Eu não preciso matar você porque essa garrafa tá me atrapalhando. Eu tiro essa garrafa daqui ou eu me levanto. É mais ou menos... Sim, Eu respondo todos os seguidores, todos. Então, eu demoro para responder? Demoro. Por exemplo, hoje subornei meu filho vai ganhar R$50 Por causa do braço? por causa do braço. Porque eu fui ver, eu falei, maldita a hora que eu postei o braço, porque Eu tem... tô vendo ele botando skate Tem na cama pra você muita- cair mais vezes. Mas, mano, tem muita mensagem Vamos pra mandar eu responder. mensagem pra ela hoje? Ah, Quando quem sair vai- daqui, vamos mandar. Foi muito legal. Não, então, aí meu filho vai ficar do lado. Eu vou falar, ó, esse você manda um joinha, esse você manda uma piscada, esse você Vou responde. mandar nos grupos Mas pra olha, galera mandar. Pra galera mandar. Não, gente, olha isso. Não para. Ó, eu vou ficar até amanhã. Daí eu falei, filho, R$50 pra responder. É isso que Ele dá falou, beleza. sair. E eu sair raramente fazendo sou podcast. grosseira. Sério. Eu sou grosseira, mas de mandar a merda quando fala. Postou tal foto porque é caso de repercussão. Porque se fosse o Zé Mané, não tinha feito perícia do mesmo jeito. Aí eu mando. Ó, vai andar pro pé crescer. Vai chupar um canavial, você entendeu? De cana, né? Pra não falar outra Sim. coisa. Aí eu respondo grosseiramente. E respondo assim: o que você sabe de mim? Que time que eu torço? É. Qual que é o nome do meu cachorro? Até agora eu sei tudo. Porque você é meu amigo. Eu acho que ela é corintiana. Ó, Você acha, mas não tem certeza. Não tenho E o nome certeza. do meu cachorro? eu não, sei. não. Pode Nome dos falar? meus filhos. Não, dos seus filhos eu não vou falar. Não, dos mas- filhos Quando a gente eu vai- faço O aniversário? time eu acertei. Você viu? Se Ela você não negou. sabe de nada disso, é sinal que nós não somos amigos. É corintiana E e, se tem um nós não espírito somos ariano. amigos, e se nós não somos amigos, eu não te devo absolutamente porra nenhuma, entendeu? Então, com essas pessoas, porque eu responder não significa que nós somos BFF. Sim, Muita gente exato. confunde isso na internet. Respondeu, Confunde. acabou. É que, na verdade, a Acabou. internet... Muitas Aproximou. pessoas Não, sentem quando essa fala, proximidade. Vocês não deram o mesmo tratamento pro local tal do que pro outro local, aí eu sou grosseira. Você Isso entendeu? nunca passou, de verdade, até acho que é porque eu acompanhei a polícia, acho que nem pela sua cabeça, por não ter acompanhado. Eu Nunca não passou pela minha cabeça que teria esse tipo de distinção de Não- vocês, jamais, Não foi porque... com você que eu fui fazer um local e a menina falou: olha quanto tempo demorou para chegar a porra da perícia. Estamos aqui não sei há quanto tempo e cadê a merda da perícia? Ó, e com o celular na mão. Ah, registrando que estamos aqui há 8 horas e não sei o quê. Falei, você é inteligente? Sabe ler, escrever? Sabe? Já puxei a prancheta do perito, né? Porque eu às vezes, eu sou muito explosiva. Sim. Sabe ler e escrever? Deve saber, né? Porque tá aí mandando áudio, tá aí. Gravando. Lê aqui, ó. Lê. Se você não conseguir ler, eu te ajudo. Lê aqui, ó. Acionamento. Vê que horas que eu fui acionada. Ah, eu fui acionada às 1h30. São 2h20. Você tá Cheguei aqui em na cidade de 50 Tiradentes. minutos. Não, você tá aqui na cidade de Tiradentes e minha base tá lá na Estação da Luz. E em 50 minutos eu já tô aqui. Cala sua boca se você não sabe. Aí eu vou com o maior prazer para a corregedoria. Tem determinadas coisas que eu acho que vale a pena o risco. Você entendeu? Então, você maltratar, você xingar, você, da sua cabeça, da sua iluminada cabecinha, você soltar alguma coisa que agride um profissional, tem hora que eu não sei representar a Secretaria de Segurança Pública ou representar a polícia. Eu sei que eu tenho que me controlar. Mas tem hora que eu posso até não xingar, mas eu vou ser grosseira. Eu acho que as pessoas às vezes abusam demais porque nem todo dia é um dia santo, né? A gente não acorda bem. Vocês às vezes estão no finalzinho das 24 horas de vocês, pegaram o plantão, puxaram pra caramba. Eu acho que o mínimo que você tem que ter é respeito pelo profissional que tá lá, independente se demorou, se chegou, você respeitar, porque é fácil você julgar, né? Falar, demorou pra chegar, mas e aí, o que essa galera tava fazendo antes?
Né? O que esse profissional estava fazendo antes? Então, E é uma muito coisa fácil apontar o dedo. que infelizmente, eu falo assim, infelizmente, a gente só descobre quando a gente começa a viver. Que nem eu achava, antes de conhecer minha esposa é médica, que o hospital, os médicos ficavam de braço curto. Por quê? Sim. Você não sabia como funcionava lá atrás. Só que hoje eu sei como funciona lá atrás. Exato. Que enquanto o médico, você tá lá com a sua dor de unha aqui, com a sua unha encravada, tem uma parada na sala de emergência e o cara tá lá 40, 50 minutos massageando um cara para tentar voltar à Sim. vida. E você tá aqui reclamando que seu dedo tá doendo. Porque você quer um atestado para não ir trabalhar amanhã. Exato. Exato. A minha esposa é também da área não é médica, ela é técnica de enfermagem, então a gente sabe como Exato. funciona e nem Falei assim, sempre. quando você começa a conviver, você fala, então, é muito fácil, justamente assim, quando fala assim, você viu fulano, que eu falo assim, todo mundo é bom polícia até ser polícia, até passar no concurso. Era o que eu era. Eu era um ótimo perito até eu passar no concurso. Quando eu passei no concurso, aí eu fui ver o que o perito sofria, o que as pessoas, o quão difícil era o trabalho e tudo. Então, é a mesma coisa. Aquele ditado, todo mundo é especialista em segurança pública ali, na tela. Mas ali, no dia a dia. no dia a dia, então é a mesma coisa. Então, todo mundo tem solução para uma fila de um hospital, todo mundo tem a solução, até tá ali na fila, tá tendo que resolver esse problema, né? Eu queria perguntar para vocês, inclusive, usando essa questão da segurança pública, até um pouco mais indo para a parte da justiça, das nossas leis, né? E eu quero pegar na parte pessoal, de motivação. Porque eu acredito que você, como um perito, e você como uma fotógrafa que pega casos de homicídio, você saber que tem camarada que mata o outro e sai em 6, 8, 10 anos de cana. É triste. Como que é essa coisa entre vocês ali? Há aquela coisa de ficar pé da vida, de uma insatisfação? Tem. A gente xinga, um mostra pro outro a reportagem, um fica indignado com o outro. Mostra a indignação do caso, mas assim, é uma coisa que também passa, né? A gente comenta e passa, não é uma coisa que derruba. Derruba o profissional a injustiça dentro da própria instituição. Entendi. Isso derruba o profissional. Isso você tem profissionais que eram um jato e hoje ele é um teco-teco. Por quê? Porque ele fez a primeira vez, ninguém notou, ele fez a segunda, pegaram o caso dele, ele fez a terceira, sabe? E aí uma hora ele... Desmotiva dentro. Aí ele vira mais do mesmo. Que é você isso entendeu? Porque não vale a pena. Que eu admiro na Thelma, assim, e não é porque ela tá aqui que ela sabe disso. Não, é porque assim, o que eu admiro é assim, ela tem 29 anos e ela poderia vivendo ainda nos 29 anos de quando ela entrou na polícia. Não, mas ela sempre procurou evoluir, sempre procurou buscar, que nem ela citou aqui, falou, o perito falou assim, mas esse novo já eu não sabia. E ela tem essa humildade para ensinar e essa humildade para aprender as coisas novas. Isso que é legal. Então ela não parou no tempo também. E em relação à justiça, eu cito eu gosto muito assim de citar, vamos dizer assim, frases, né, algumas coisas. Cita frases que dá ótimos cortes. Vai, Rafa. Não, quando falam assim, mas vocês ficam enxugando gelo. Eu falei, eu vou continuar enxugando gelo pro chão não molhar. Entendi. E o trabalho é realmente esse mesmo, né? O outro, nessa linha, porque assim, grana não é o... Não estão por causa de grana. Não estão por causa de grana. Não estão por causa Exato. de grana. Eu queria. Não estão por causa de grana. Uma outra pergunta que eu tenho assim, vocês sentem que falta uma representatividade da polícia de ir lá bater na porta do governador, ou não sei se é o secretário, se é a função dele, dessa briga, ou é uma coisa também que no dia a dia passa? Ultimamente nós temos... bastante policiais que saíram, né, da carreira e foram para a política. Isso. E até
tem rendido alguns frutos, Tá mas eu acho melhorando. que a representatividade ainda está Tá, pouquinho. pequeno. O delegado Palumbo tá lá, Palumbo, brigando bem. Sim. né? Então, assim, tem Vários vários outros, outros, né? lá, né? Da Agora- militar tem o Telhada e por aí Isso, vai. a militar Dr. tem Bruno, mais. Hoje, o Dr. Bruno, Bruno, exato, Causa Animal, claro. sensacional. Agora a doutora Galinatti, que também entrou. Doutora você entendeu? Raquel, Doutora O secretário de Raquel Segurança Galinatti. Pública, que é Isso, o Derrite, que eu tive o prazer de conhecer. entendeu? Ele é conhecer- secretário hoje, né, de segurança. secretário, Pública, isso, né? eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa espetacular. Entendeu? Então, hoje nós temos uma representatividade maior, mas ainda não é a ideal. Eu Certo. acho que o Brasil, ele, infelizmente, do mesmo jeito que hoje algumas pessoas ficam irritadas quando se fala em racismo estrutural. Eu não sei falar de racismo estrutural porque eu não sinto. Sim. Né? Eu sei falar um pouco de racismo estrutural, por quê? Porque eu já pratiquei. E eu já pratiquei como branca. Então, era muito cômodo para mim ser uma piada. Sim. Então, eu acho que as novas gerações, aprendendo sobre racismo, sobre respeito, sobre igualdade, daqui muitos anos vai melhorar. Um exemplo que eu falo para todo mundo é: eu tenho um filho homossexual, que na verdade ele não gosta nem de ser taxado como homossexual, bissexual, ele não gosta. de rótulos. Ele não gosta de Sim. rótulos, né? Se fosse para taxar, ele é bissexual. Quando nós fomos explicar para o meu filho menor, meu filho, ah é? Espertinho você, hein, irmão? Então, se não tem homem, você cata a mulher, não cata a pé, hein? Mas olha a cabeça dele. E, passado 2 semanas, ele bateu num menino no prédio porque chamou o irmão dele de viadinho. Então, eu acredito que os filhos desses meus filhos, meus netos, Sim. vão... A mudança vão ter- natural, né? Não- Vai vão ser ter- natural. Vão ter já extinguido um pouco desse racismo Sim. estrutural. Por que eu entrei nesse assunto? Porque nós também carregamos uma mácula de anos atrás da polícia. Exato. Então, eu citei essa carga passada, Uhum. né? Porque Perfeito. nós tivemos ditadura, nós tivemos uma polícia nos anos 80, né? Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte, Sim. até contado Rota 66. Sim. Então, assim, você trouxe, você traz até hoje essa mácula. E isso, até a polícia também tem uma frase muito legal, que é: quando você está desesperado, você lembra da polícia Uhum. e pede a Deus. Depois que você está salvo, Sim. você só agradece a Deus e esquece da polícia, Sim. né? E é isso. Então, você ter uma polícia hoje que está mais preocupada com mais DDMs, com outras policiais mulheres, para atender mulheres, Uhum. é uma evolução. Sem dúvida. Mas que a população vai ver aos poucos. Aos poucos. Você entendeu? Exatamente. Então, você ter uma polícia que hoje fala, dá licença, né? Sim. Dá licença, né? Você ter uma polícia hoje que conversa, né? Ter Mas eu acho que polícia a internet. em escola. Em escola. A internet A gente tá aproxima longe mais também, de, né? de apagar essa mancha, Sim, entendeu? mas Por aos isso poucos. que eu acho que a gente, às vezes, é tão execrado e tem pouca representatividade. Não só de policiais que precisam estar na política, mas da população que precisa acreditar mais na sua polícia, né? Nós eu estamos tive. aqui para... Então, vocês estão. Hoje tem internet para fazer isso. Porque, Sim. assim, eu tenho 30 anos. Se fosse depender da mídia que eu vi quando era criança, isso não ia acontecer. Então, é meio relativo isso, porque assim, eu fui imprensa dos meus 17 anos até há pouco tempo, Sim. né? E eu nunca fui uma imprensa aonde eu... e olha que eu trabalhei em jornalismo, eu comecei no jornalismo, que eu fiz algum tipo de pauta, né, para poder denegrir a polícia. E, no entanto, depois, o meu primeiro chefe de reportagem, que é o Mário César, que foi chefe de reportagem do Aqui Agora também, ele fez o primeiro programa policial onde se embarcava dentro da viatura, que era da Rota do Crime, né? Uhum. E ele contando as histórias me despertou um interesse e eu tive o prazer, com os meus 30 anos,
embarcar numa viatura. Eu tive o prazer de incursionar durante 36 horas o complexo do Alemão com BOPE. Entendeu? E ficar 24 horas sem comer, junto com o BOPE. Então, eu tive o prazer de patrulhar com a polícia do Rio Grande do Sul e por aí vai, de Brasília, né? E eu fui questionado várias vezes sobre... não estou falando se foi certo ou errado, né? Até porque eu respeito ele como jornalista. Você vai escrever um livro como Caco Barcelos fez? Eu falei, não. O que acontece em Vegas, morre em Vegas, né? Nunca tive esse interesse, né? Apesar de que o que a gente montava em relatórios, né? Uma certa pessoa usava os nossos relatórios para escrever livro e escrever um livro aí sobre a polícia com os relatórios dos produtores, né? Ele nunca entrou numa viatura de polícia. Mas aí... Mas normalmente quem é o formador de opinião são esses desmotiva caras. o profissional também dentro da polícia. Esse tipo de trairagem, isso é uma trairagem, Ele não deixa de ser. né? Eu acho. Mas era meu chefe, então eu não podia reclamar. Não, pode sim. Entendeu? Pode sim. Então, é esse tipo de coisa que mais desmotiva o policial do que outras coisas. Mas o que o Clodoaldo está falando, só para concluir meu raciocínio, ele tem total razão. Vale mais para a imprensa divulgar um erro do policial do que um acerto. Né? Quantos acertos a gente vê da polícia? A gente não vê a senhora Rede Globo divulgando, a senhora Record divulgando. Agora, pega uma falha. O Datena, eu não sei como que repercute para vocês, mas pelo que eu acompanho, porque eu gosto de ver um programa policial, Tá. eu vejo ele defende bastante a polícia. Pelo menos é o que parece. Mas na em frente alguns das casos ele câmeras. atrapalha o trabalho da atrapalha, polícia. Né? atrapalha. Então. Eu também Atrapalha. acho. Não vou nem citar Datena Esses- pontualmente. esses- Né? Não vou ser pontual com o Datena. Mas eu acho que a imprensa, ultimamente, com essa ânsia de um ter o furo melhor que o outro, Sim. ela atrapalha muito. A gente busca. Então, assim, nós temos dicas dadas pela imprensa. Olha, agora a polícia está fazendo tal coisa, que hoje você já vê o crime se organizando para não Exato. cometer mais esse erro. E o cara fica um passo à frente. Porque Isso o cara mesmo. também está Fica. Você acompanhando. entendeu? Fica. Então, erra. Então, às vezes, não para pensar. É que ele é imprensa imprensa, atrapalha. eu não sou, entendeu? É. Então eu não tô... Não, eu não estou defendendo a imprensa, muito pelo contrário. Eu estou dizendo, Porque a imprensa se eu atrapalha, sou sim. responsabilizada por isso, por que a imprensa não pode ser? E às vezes passa batido, não é, né? Se eu estiver lá no local, o repórter meter um microfone na minha cara e falar assim, e aí, quem você acha que matou? Eu falo, olha, quem matou eu não tenho muita certeza, mas tava de camiseta vermelha, tava de bermuda preta, saiu pela rua de cima, tem câmeras ali mostrando, entrou num Palio Prata. Porra, se você é o crime, não vai ter o carro prata já vai estar queimado, a sua roupa já era, e ele vai lá e vai destruir as imagens. E se você não passa informação, o apresentador, grosseira, não quis atender a imprensa, Aí porque eu assim... não passo, porque eu não posso. Exato. Aí a gente não imprensa pode. vai e Sim. passa. A imprensa vai e Vai e passa. passa. Então, eu vejo por esse lado. Sim. Não, atrapalha, E pra não vou mim, negar. um caso clássico disso foi o caso Eloá. Eloá. O que fizeram no caso Eloá A foi menina um absurdo. morreu, A menina morreu. E pra mim, aquela menina morreu por também muita acho. presepada que foi feita na Eu imprensa. também acho. Ela ia ser, o sequestro ia acabar. Ele Ele vê entrou que ao tá- vivo. Isso Ele- mesmo. o sequestro continuou porque ele entrou ao vivo num programa policial e aí a conversa... Foi com a Sônia Abrão? Eu sei Isso que foi com a mesmo, Sônia foi com Abrão. a Sônia Abrão. A conversa que ele teve com a Sônia Abrão Ele vê os policiais pela televisão Exatamente. entrando no prédio. faz ele voltar atrás e não E outra acabar coisa, com o sequestro. Desculpa, assim, só Ah. pra... não é aqui criticando a Sônia Abrão. Não, não, Não estamos... Porque Não, ela tá só fazendo... citamos Sim, ela. só citando É. e tal. Falei assim, mas o que... só pra... Puseram a Sônia Abrão pra conversar com um cara que tava com reféns ali. Qual o conhecimento que a Sônia Abrão tem pra negociar reféns? Exato. Hoje a gente tem na polícia, dentro do nosso departamento, o DOP, a gente tem já o negociador de reféns, que ele vai de uma maneira diferenciada. No GAT a gente tem na Polícia Militar, que é uma maneira diferenciada para ter essa empatia e tal. Hoje a ali. gente tem o depoimento especial. Depoimento especial de criança, né? que De você menor. fala, de menor. Então, são várias coisas assim que eu acho que no decorrer
das falhas, que é isso que eu falo, não vamos criticar o que... Falou assim, vamos pegar, que é uma coisa que eu fiquei sabendo, né, isso daí eu nunca vi, que tem muito isso em grupos especiais, esse debriefing. Pô, cara, deu tudo certo, a gente salvou. Mas ali a gente fez isso, fez aquilo. Ó, aquela entrada ali naquela porta, a gente ficou exposto. Vamos fazer essa entrada 30 mil vezes até a gente não ficar mais exposto. Exato. Então, esse mesmo coisa que tem em grupos especiais, a gente tem na nossa perícia. Tem. Pô, ali... se eu tivesse feito aqui, talvez, será que dava? No próximo eu já faço. A gente já saiu de local. E voltamos. Não, eu nem ia nem falar isso, mas depois você fala isso. Uhum. A gente já saiu de local e a gente brinca, a gente conversa, a gente se zoa, a gente se magoa, a gente briga, né? Mas a gente já saiu de local de voltar para a base, mudo um com o outro, mudo. Porque você deu o seu melhor e você sabe que não foi o suficiente. Entendeu? Você sabe que o que você tem... Sabe? Você fala, não tenho quase nada. Sim, você lembra de algum caso desse daí que te frustrou? Que frustrou? Vocês têm alguma recordação de algum caso Renan. que... Para mim é o caso Renan. O caso Renan é aquele menino que ficou bem conhecido aí na mídia um tempo atrás. Ele e a namorada estão caminhando, vem um motoboy. Putz. Sim. Vem o motoboy, não, vem o motoqueiro lá com a mochila da iFood. E ele rouba os dois, só que quando ele vai proteger a namorada, o cara dá 2 tiros na cabeça. Aquilo, pelo amor de Deus. Quando essa ocorrência cai para nós, já chegou também as imagens. Não, minto. Quando essa ocorrência cai para nós, a gente chega lá e as imagens já estavam com a polícia militar que estava preservando o local. Eles mostram pra gente. O autor não teve nenhum contato com a vítima. E teve um único contato muito breve no bolso da calça. A gente não sabia se ia conseguir um DNA ou não. E aí foi chegando, assim, a probabilidade 0. Entendeu? Porque não foi um contato. Foi um... Então, menino novo, que foi defender a namorada, tomou um tiro na cabeça. A família foi chegando. O pai, a cena do pai ajoelhando do lado do corpo do filho. O tio do cara, o tio do Renan, foi na viatura. Eu e o Leandro, a gente entrou na viatura. O tio dele, que a gente ficou horas lá, tentando achar alguma coisa. Obrigado. E um olhando pro outro, como dizendo assim, não vai dar nada. Sabe? Não vai dar o DNA do ladrão. Não vai dar, sabe? E ele, obrigado mesmo pelo que vocês fizeram, que trabalho lindo. E a gente, nós voltamos mudo. Aí o DEIC, porque latrocínios, embora o DHPP, atenda o local, porque é uma autoria desconhecida, no desdobramento, quando vê que é latrocínio, né, vai pro DEIC, né, a investigação. E aí o DEIC, eu acho que em 10 dias, né? Nem isso. Acho que até menos, Thelma. Uma semana, não deu uma semana. O DEIC, através das investigações dele, também não vem ao caso falar quais são, né? Localizou esse autor e recolheu o tênis e a jaqueta que o menino estava usando. E a namorada reconhece também, né? Porque ela... E lá a gente conseguiu outras provas periciais. E essa semana, que foi comemoração no WhatsApp também, saiu a condenação de 36 anos. 36 anos. Só que ele pega... Só que acaba saindo... É que progressão de pena é que tem que ser revisto. Exato. É o que eu sempre falo. Eu falo, olha, o Código Penal não é ruim. O Código de Processo Penal não é ruim. O Código de Execução Penal... Lei de execuções. A lei de execução penal é que tem que ser revista. Quando a lei de execução penal for revista, nós temos um bom Código Penal e nós temos um bom Código de Processo Penal. Nós temos.
né? Te dá, sim, base ao contraditório, te dá oportunidade ao contraditório, te dá um monte de coisa, entendeu? Enquanto autor de crime. Te dá os mesmos direitos. Agora, a lei de execução penal, essa tem que ser revista o mais rápido possível. Aí, na minha opinião, tá? Eu acho que é aí que está o erro. Então, progressão de pena, saidinha. Então, deixa eu ver se eu sou idiota. A Suzane Richthofen saiu no Dia das Mães e no Dia dos Pais, mas ela matou o pai e a mãe? Eu não entendi. São as aberrações da justiça brasileira. É complicado. Desculpa, eu sou meio idiota, eu não entendi. Você entendeu? Uhum. Então, a partir do momento que você acaba com a vida de alguém, eu acho que isso... O principal crime contra a vida, foi uma né? legítima defesa, foi um homicídio culposo, foi... Né? Existem outras... Se analisa. Se analisa. Agora. E nesse caso, fiquem à vontade, porque eu sei que vocês estão na ativa, isso talvez possa complicar, mas... Vou beber água, que a Rafa responde. Vocês são a favor de pena de morte? Então... fala aí que eu vou beber água. O que eu digo é assim... em que caso de pena de morte? Vou dar 3 casos, vai. Então, vamos lá. Que eu falei para o Salado, eu dei os 3 casos para a gente poder ter um parâmetro. Susana von Richthofen, Isabela Nardoni e Matsunaga. Esses 3 tipos de caso, vamos seguir nesta linha. Merecia pena de morte? Pena capital? Nardoni, sim. Na minha opinião. Mas deixa o Rafa falar. Assim, primeira coisa... Vou entrar num outro âmbito que é muito complicado. A gente não sabe se existe vida após a morte. A gente pode acreditar ou não acreditar. Então, se você matar o cara agora e você não sabe se ele vai ter uma vida após a morte ou se a vida dele vai acabar agora. Segundo, muitas vezes você chegar e acabar com a vida da pessoa, você imagina só, cara, você já ficou trancado dentro de um elevador? Você já ficou trancado dentro de um quarto porque quebrou a chave ou alguma coisa? É desesperador. Não é qualquer pessoa que consegue tirar de letra uma cadeia. Então, também é puxado. Mas, é justamente assim. Na nossa legislação, a gente tem casos de pena de morte. Um caso qual? Guerra declarada. É isso que a gente tem. Então, é uma coisa assim, eu não fico... Não, fala aí que eu vou... Não, eu sou um cara que eu não fico assim, e você é a favor, você é contra. Não é que eu sou ensaboado, cara. Depende. Eu não passei com alguém matando os meus pais. Eu não passei com alguém matando o meu filho, que é o caso da mãe da Isabela Nardoni. Eu não passei com alguém matando meus filhos, que é o caso do Ioki, ou matando meu pai, matando meu irmão, acho que foi um dos que mais apareceu ali e tal. Eu não passei desse caso, graças a Deus. Então, eu falo assim, só estando ali para saber realmente, assim. Só que, se a gente for aplicar uma pena de morte no nosso país, eu acho que muita coisa antes da pena de morte precisa ser revista. Como a lei de execução, por exemplo. Como a lei de execução, como a maioridade penal. Sim, porque hoje a gente sabe disso, molecada de 14 anos que dá show em criminoso de 30 anos. E aproveitando, vocês são a favor da redução da maioridade penal? Então, a redução, eu acho que a redução ela tem que ocorrer porque justamente por isso. O crime evoluiu. O crime evoluiu. O que eu costumo dizer é o seguinte: tudo que evoluiu na sociedade existiu alguma conduta criminosa. A gente tinha o táxi. Tinha roubo a taxista. Quando veio o Uber é aplicativo, tal, a pessoa é uma plataforma. Migrou. A gente tem o roubo do é a migração. Eu sou taxista. Exato. Eu sou taxista. É a migração. Tem que mudar, gente. Então, tudo vai mudando. Aí você pega a gente não precisa mais ir para uma balada para conhecer alguém. Eu posso baixar um aplicativo aqui e conhecer alguém.
O crime entrou no aplicativo. Então, eu falo assim, o crime evolui. Então, se a Hoje gente é o não... Pix. Hoje é o quadrilha Hoje é o Pix, Pix. é o Quadrilha Pix, que Pix. também é uma modernidade, tudo, né? Que eu ponho quanto dinheiro eu quero agora na sua conta e você, sabe? É. E agora, de imediato. Então, eu acho que como tanto a maioridade como a pena de morte, ela tem que evoluir com isso. Eu e a acho gente que tem a pena de morte, eu acho que teria sim que haver pena de morte. Mas eu acho que é primordial falar o que antes? Que primeiro tem um monte de coisa que tem que ser arrumada. Então, eu sou a favor, sim, de redução da idade, né? Por causa dessa migração, né? Então, hoje você tem o recrutamento desses adolescentes, ou quando eles não são recrutados, eles são orientados para assumirem. Certo, Né? exato. Então, porque vai embora e a gente sabe que vai É embora. uma pena branda. Então, né, isso eu acho que tem que sim haver a redução. Aí a gente entra novamente naquela questão política, né? Então, de Exato. oportunidade, de cultura, de patriotismo, né? Porque, embora a palavra tenha sido maculada nos últimos tempos, patriotismo é uma palavra muito bonita. Sim. Uhum. E as pessoas não têm noção do que realmente ser um patriota. Quando o Rafa fala assim, mas existe a pena de morte na situação de guerra, que é o desertor, eu sou completamente contra. Porque é uma questão política, uma Sim. guerra é uma questão política, e aí você pode matar alguém por causa disso, né? Eu sou a favor da pena de morte em crimes aonde, assim, quando você citou Ioki, Matsunaga, Matsunaga, Matsunaga é Ioki. Então, Matsunaga, Nardoni e Richthofen. Eu acho que Richthofen, é uma opinião minha, eu acho que Richthofen tem algum quê aí psicológico eu acho que não era só a opressão, eu acho que tem uma mistura ali de desestrutura familiar, eu acho que tem um monte de coisa ali envolvida ao ponto dela achar que estaria liberta matando o pai e a mãe, né? Não sou estudiosa do caso. Matsunaga, por mais que eu não concorde, você também tem uma desestrutura ali. Você tem uma vida alternativa, sofrida dela antes, ou sofrida ou não. E isso também não justifica, porque eu conheço prostitutas que nunca fizeram isso, você entendeu? Né? Então, uma coisa não justifica a outra, mas eu acredito que tem alguma coisa psicológica ali que... Né, uma patologia ali. Uma patologia. É social. Social. Também. Ela já se achava social. vindo de uma situação rebaixada, esse cara não vai me tirar. Vamos Entendi. colocar assim. Agora, Nardoni, Então, você ali, tem 2 adultos uma família aparentemente estável, de uma classe média alta, arremessando uma uma criança criança. pela janela. É. Me desculpa. Você é um animal. Você entendeu? Isso é a minha opinião no caso Nardoni. Outros crimes. Então, o seu apetite sexual faz com que você saia na rua, estupre, mate. Você é um animal. Você não merece a vida. Não tem recuperação. Eu acho que um cara desse não tem recuperação. Concordo com Você vai, pega uma criancinha na rua e mata uma criancinha. Você não merece. Você tirou o maior bem de alguém, que é a vida. Vamos lá, o isso, rapaz que entrou na escola e matou um monte de criança isso, recentemente. Então esses casos, eu acho que assim a pessoa não merece o perdão. A pessoa não merece a alternativa de ficar confinado numa salinha. Sabe por quê? Em algum momento, ele preso. Em algum momento ele vai ter a televisão dele, ele vai sorrir, ele vai fumar um baseado lá dentro, ele vai fazer uma ligação, ele vai ter uma progressão, ele vai ter uma visita. Vai bater uma bola. E a mãe dessa vítima? Não vai ter mais nada. Nunca mais. E a mãe Nunca dessa mais. vítima Acabou pra ela. que ela respira,
Ela só respira. Não vive Agora, mais. viver, Não vive mais. você entendeu? Então, nesses casos, eu sou a favor, sim, da pena de morte. Perfeito. Eu acho que não tem que dar humanidade pra quem não Não, fez eu, Não humanidade, tem. eu pra concordo quem e não foi tem. espetacular. A Então, posição dos dois eu achei muito boa. Thelma e Rafa, foi um prazer recebê-los aqui. Foi o resenheira mais longo e ainda tem assunto pra falar. Merecia um parte 2, velho. Tem que ter um Merecia parte um 2. parte Tem que dois. ter um parte 2 porque foi espetacular. Foi legal. Thelma, obrigado por ter Imagina. vindo. Rafa, obrigado por todo o corre que você fez. Tamo junto. Aí pra você trazer esta mulher aqui que O que você falou não. pra mim quando a gente tava vindo? Eu falei assim, sabe o que mais assim me impressiona em você? Eu vou falar como se eu estivesse falando pra ela. Que tipo assim, a galera do resenheiro, eles estão no início, eles estão Sim, começando, a gente eles não tá. estão pá ainda, tal. Sim, sim. E você deu a mesma atenção pra mim, porque eu que fiquei de intermediário ali, né? Então, que a gente ficou mais conversando, tudo. Sim. E você deu a mesma atenção que se fosse um que tivesse já um renome aí de que foi Bolsonaro, que foi... Que foi o Podpah, pode falar. pode falar. Aqui não tem pra não, Podpah, o Flow. Vilela. Podpah. Podpah. Vila... Eu gostaria muito de ir aí, vocês não me chamam, mas tudo bem. Já faz esse corte Vou aí, colocar ó. esse corte e marca os marcar caras, eles. Colocar porque E merece. quando você for no Podpah, lembra Você que fala foi- do resenheira, você fala, estou aqui Vocês com a pegaram resenheira, isso lá né? no Resenheira? Já dá essa moral pra gente lá. E se levar até e não me levar, eu vou ficar bravo. Não, tem que Sabe levar o o que eu Rafa acho também. legal? Assim, porque eu vou muito de cara. Eu acho os moleques muito malandro, muito É da hora, né? divertido, você A entendeu? molecada é da hora. Que E foi daí aqui- lá eu acho que eu vou poder, ser muito maloqueira do jeito que eu sou na vida real, Que entendeu? realmente. Então, falando isso, meu, que é justamente isso. Falei assim, cara. Não, e e não uma das importa mesmo. primeiras coisas, assim, porque. Ele, Té, valeu, o podcast é pequenininho. Eu falei, não faz mal, Rafa, vamos lá. que a gente. Por que Legal, assim, obrigado. a gente começou a Não, mas não é conversar- questão de agradecer, é uma questão de mostrar. Assim, tem tanta gente falando mal da polícia, tem tanta gente falando mal da perícia, que se alguém dá a oportunidade da gente enaltecer Exato. a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que, mano, nos últimos 10 anos deu um salto tecnológico de 50. Exato. Hoje a gente não tem material contado para fazer perícia, você entendeu? Então, tudo isso as pessoas precisam conhecer. Precisa Para saber. quê? Para começar a limpar aquela mácula. Sim, Lembra? exato. Sim, que a Então, gente falou. vamos mostrar a polícia de hoje. A polícia de hoje, mano, mudou demais. É, É foda. Eu quero trazer muito aqui. A gente também está em contato para trazer o delegado Palumbo, Telhada, é que eles estão com uma agenda bem agitada. O Telhada, eu tive o prazer de acompanhar a aposentadoria dele, né, pelo programa que eu fazia também. É um cara espetacular, sempre me tratou muito bem também. Falei diretamente com ele, agora estou com o assessor dele, com o David, né? Então eu quero estar trazendo isso porque eu gosto do trabalho da polícia, porque eu acompanhei. E eu podendo trazer essa resenha, mostrando o trabalho, mostrando o que vocês fazem, como que é, porque o trabalho da perícia é muito interessante. Quando eu trouxe o Ricardo Salada aqui, que cara sensacional, né? Pô, gostei muito da resenha com ele. E aí as pessoas me perguntaram, falaram de você, Thelma. Aí me descreveram você. Aí, quem é, né? E achei. Aí falei com o Salada. Aí o Salada, é a Thelma. Aí foi quando eu entrei em contato com você e com o Rafa. E então, assim, as pessoas pediram, né? Amigos pediram, leva lá. E eu fiz questão mesmo de trazer, né? Uma que é um assunto muito interessante e levar isso para as pessoas é muito legal. E isso, o podcast, não só o Resenheira, os podcasts estão dando essa oportunidade. Você levar conhecimentos, né, que eu acho que está agregando muito, que às vezes a pessoa não tem. É uma conversa tão descontraída. Né, E as tão pessoas se solta. interessam por isso. As pessoas se interessam por isso e eu acho que o ambiente do podcast é um ambiente que não tem linha editorial. Aham. Não tem patrocínio. Sim. Então, assim, é uma coisa que deixa mais solto o A papo. gente não então, tem um você... compromisso com... Isso, vocês podem vir aqui e falar sem... E da próxima vez, se Entendeu? você vier e não for maloqueira, a gente para a entrevista. É, até Não, porque ela chamou a gente Porque de aqui- engomadinho. porque você É que fala, nem ele então falou, você tá falando que você o tá pessoal- vindo pouco porque você não tá ganhando.
O Clodoaldo, ele... Não, tá sabendo que ele pagou nós pra vir aqui, né? É mentira. Não. Ó, o Rafa. Fazendo a discórdia, Meu, acaba... e o legal que ela falou isso, que foi uma das coisas que você conversou comigo no começo. Falou assim, Rafa, mas a gente não tem... Falei assim, cara, mas eu não tô te pedindo nada Sim, de dinheiro. é porque a gente Eu não fala, tenho, porque Eu não assim, na cobro nada verdade, em podcast. as pessoas às vezes, elas eu olham... conheço gente que cobra. E eu falei, gente, que cara de pau. Tem gente Mano, que você cobra. vai lá falar de você e ainda te pagam pra isso? Assim, eu acho justo, né? Tem podcasts que pagam mesmo, pagam o cachê do artista. Ô, me passa quais são Só esses que... agora. Porque eu nunca recebi. Em off eu te falo. Nada. E assim, os podcasts maiores, assim, a gente sabe que eles pagam um cachê, né? Pelo menos é o que dizem. Só que eu acho justo, acho legal. Amanhã ou depois, se a gente puder também, por que não? Dar uma ajuda de não. custo. Estiver ganhando Não, em mas cima, por que não. não? Por que não? Eu não acho errado, não. Mas é aquilo, às vezes as pessoas olham, né? E vê, pô, já passou Bebeto, Mas sabe já o que eu passou não acho André legal? Santos. Sabe por que eu não acho esses legal? caras pagam. Você pagar pra você receber pra ir num podcast? Porque eu acho que daí você... Mano... Você tá indo... Alguém Pela tá te- grana. Então, Então, sabe qual que é o tesão de estar com vocês aqui? Vocês vieram com o coração aberto, de bom coração. isso mesmo. A gente ficou... E pra mim, sabe qual é o tesão de ir num podcast e não ganhar nada? Porque eu nunca ganhei nada em podcast nenhum. De alguém chegar e falar, e aí, foi no podcast, hein? Tá ganhando. Eu zoo ou não zoo? Falo, tô ganhando pra caralho. Você não ganhou? Ah, não, porque não me chamaram. Ah, desculpa, hein? Desculpa, né? Ela é Ela é foda. sensacional. Não, só pra puxar Ela é o sensacional. cabelo. Não, mas tranquilo. Aqui você pode ser Foi só pra você, puxar o Thelma. cabelo. Foi só A Thelma aqui você tá em casa. Aqui... Não é que eu puxo o cabelo com esse dedo. mas- Ah, entendi. A gente aqui deixa as pessoas à vontade, a gente adora receber, contar histórias. Contamos uma parte da história de vocês, eu sei que tem muito mais, né? E infelizmente a gente tem que encerrar, né? Por causa do Ah, horário mas do foi legal. estúdio aqui. Pô, foi Foi, não maravilhoso, foi muito legal Foi. recebê-los aqui. A gente vai marcar uma segunda, se assim vocês puderem e aceitando. Para mim vai ser maravilhoso mesmo. E eu queria falar uma coisa assim que eu percebi aqui, a gente gosta, a gente repara muito nos entrevistados, né? E eu percebi assim, às vezes as pessoas em casa não perceberam, mas vocês falando sobre o trabalho de vocês, cara, o olhar de vocês brilha, Né? né? É um brilho no olhar, assim, um tesão que vocês têm pelo que vocês fazem. Você com 29 anos, né? Seu olho brilha contando, falando e Eu sei que não tem mais tempo, mas é rapidão. fica à vontade. Esses dias um amigo meu falando de filhos, né? Pô, formação dos filhos, tal. Eu falei, meu sonho. Não importa o que eles querem ser. Se um quer ser jogador de basquete, se o outro quer ser cantor, não importa. Eu falei, eu só gostaria que meus filhos um dia sentissem a satisfação que eu sinto em ir trabalhar. É uma realização pessoal tão gostosa, mas tão gostosa, que eu tô agora como encarregada dos fotógrafos e meu chefe me colocou no expediente. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, então, chefe, eu descobri como morrer. Eu quero ir pra rua de novo. Fiquei 2 meses. Eu falei, eu continuo sendo carregada, eu dobro o meu horário, eu faço mas me põe na rua de novo. Operacional. Me põe na porra da rua de novo. Eu quero estar dentro da viatura, você entendeu? E é uma satisfação, é realização profissional. Eu não sou realizada financeiramente. Mas vai vir um aumento aí, eu espero que venha mais ainda. 34% eu vi que vai ser o pacote. lá. Não, Não, 4% na verdade, para, né? 34. O maior, tá. 34. Foram escandalados. Algumas tiveram algum. Eu vi só a manchete. Teve Não, eu classe quero ganhar e muito bem. carreira. Eu quero ganhar ao ponto de não precisar fazer bico. Não tirem esse que já mandaram. Não, pelo eu amor quero de Deus. ganhar ao ponto de não fazer bico. Você entendeu? Eu não tenho. Eu tô indo para 50 anos, com 30 anos de indo para 30 anos, então 29, 49. Eu não quero mais ficar de madrugada fazendo bico. Eu quero ter o meu salário para, no meu dia de folga, me dedicar a um estudo pericial ou fazer
um trabalho na minha hora de folga dentro da perícia, Escrever mas eu não seu quero fazer livro. bico. Escrever meu livro, mas eu não quero Você vai mais escrever um fazer livro, bico. Thelma? Vou. Tá escrevendo já ou Já estou escrevendo. já tem previsão? Daqui uns 10 anos, porque eu sou meio devagar. Ela quebrou a mão. Não, é que eu falei... Quebrou o braço agora. Puxa Que vão o braço a caneca. escrevendo? Puxa a caneca aqui. Eu quero escrever um livro, só que eu vou ter o cuidado de lançar ele. Eu quero lançar ele após a minha aposentadoria. E eu não pretendo me aposentar nos próximos 5 anos, entendeu? Entendi. Né? Para não ter tanto processo, Ixi. Entendi. né? Entendemos. Entendemos. Valeu, meninos. Foi muito bom, valeu. Não, foi maravilhoso. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a Parabéns vocês. pelo esse brilho nos olhos de vocês aí, pela profissão de vocês. Eu tinha muito mais perguntas para fazer, mas a gente vai ter que encerrar. Que bom. Gente, A gente pode comer agora? esse hambúrguer é o melhor Eu hambúrguer vou da Zona comer, Leste. não é sério, eu vou que comer, eu tô morrendo mas de pode fome. comer, mas podia comer Podia ter aqui, comido ó. antes, quando tá- Podia comer não, agora. Daí a gente cospe falando. Não, mas não dá nada. Aqui pode ser você. Não é só no Podpah. Aqui também pode. Não Hamburgueria pode de levar. rua. Agora ficou. Agora ficou. Mas hamburgueria de rua é um dos melhores hambúrgueres da Zona Leste de São Paulo. Um dos melhores, não. É o melhor hambúrguer do meu irmão Vitor. E aí que ele dá um apoio pra gente aí, a Unipro, a LF Running, que são empresas que são amigos que apoiam esse começo do sonho, que eu falo. Legal. Sou grato Legal. por eles e grato por todos que passam por aqui e fica a minha gratidão por vocês também. Bacana. Quer deixar sua palavra aí, Clodô? Só agradecer, foi um prazer conhecer Foi vocês. Para eu que não faço parte de imprensa, assim, tô aqui no Resenheira. Público não é comum, tipo, ver esse brilho nos olhos, acompanhar vocês falando como é o trabalho da polícia e poder fazer parte de colocar isso na internet, poder aproximar um pouco as pessoas de vocês é uma Legal. satisfação imensa. Então, só agradecer Não, vocês foi por muito terem bom. vindo e realmente espero que vocês tenham gostado e que a gente possa daqui a um tempo fazer de Não, novo. gostei mesmo. Obrigado. Certeza. Rapaziada, obrigado por quem ficou com a gente até agora. Maior resenheira, mas valeu muito a pena. E recomenda, se inscreve no nosso canal aí. A gente tá num começo Mano, acho que você muito faz bom. o jabá muito pouco. Tem curte, compartilha, você tem Então que ser mais faz aí, propaganda. faz aí. Pessoal, curte o Resenheira lá no Encerra o Instagram. programa hoje. Não vou encerrar porque Não, eu não encerra quero a o sua programa competência, mas é o seguinte, curte o Resenheira, compartilha, comenta lá, nem que for pra xingar a gente, porque o Frois é muito feio, porque eu sou palmeirense. Se inscreve no no canal, entendeu? E dá aquela moral também pro Instagram da Thelma. Qual que é o seu Instagram, Pro Rafa, Thelma? fala aí. Thelma Rocha Forense. E o seu, Rafa? Rafa Rec, Rec é HSK 33. Demorou. Então é isso aí. Segue todo mundo. Segue a galera aí. Então, encerrando mais um Resenheira, muito obrigado aos nossos convidados. Valeu. Até o próximo, fica com Deus. E uma Tchau. salva de palmas pra ele. Valeu. Tudo de primeira, vem pra resenheira. Que a rua é a fronteira, tipo o jogo do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca.